Então, né, pessoal, desculpa aí a demora, tá tentando ver aqui essa configuração, tentei entrar antes para ver aqui, mas não consegui, tive que dar uma corridinha aqui. Mas aqui para vocês, até como já é uma segunda aula, para vocês, tudo tranquilo com relação aos tópicos que a gente já discutiu lá no tópico anterior? E agora a ideia vai ser um pouco mais aplicada. Eu realmente não sei exatamente quanto tempo, creio que em uma hora eu consiga mostrar para vocês o que eu vou mostrar aqui, assim, seguindo de uma forma fluida, né? Eu já fiz essa apresentação aqui para a empresa em si, mas minha ideia geral aqui é o seguinte: é já colocar vocês em uma ideia de uma análise, mostrar para vocês uma análise mais aprofundada e uma análise que eu fiz realmente para uma empresa, apresentar para uma empresa. Vocês vão ver que essa apresentação está em inglês, tá? Porque o público realmente era um público que eu tinha que apresentar em inglês. Então, essa apresentação, material, tive que apresentar em inglês realmente esse material. E o interessante desse material é que ele é realmente um material que mostra, eu consigo ilustrar para vocês o processo no dia a dia de um cientista de dados faz. Então, eu vou apresentar para vocês um framework que eu costumo utilizar para me guiar em como é o processo de realmente fazer uma análise em uma empresa. Vou mostrar para vocês como eu usei IA aqui nesse processo para me fazer ganhar produtividade e também mostrar para vocês de uma forma geral como é que funciona, qual é o tipo de pergunta que um gestor, que um diretor ele costuma fazer uma vez que a gente apresenta esse tipo de análise, para já dar para vocês uma visão um pouco mais tangível do que é que vocês vão encontrar quando vocês saírem do mercado, tá? Essa análise aqui é uma análise de um nível intermediário, talvez não seja uma análise para um júnior, mas ajuda a dar um norte para vocês entenderem qual é a cabeça de um cientista de dados. Precisa ter aonde é que ele vai chegar e qual o tipo de discussão que se costuma ter, assim, de uma forma um pouco mais prática. Porque a gente está muito acostumado a pensar em modelo, em regressão logística, em teste de hipótese, mas saber tirar daquilo que eu falei na aula passada, do interesse em aprender sobre negócio, até o realmente entregar valor para a empresa, existe um gap aqui que é importante que vocês tenham claro, assim, exatamente qual é a cabeça de um gestor quando ele vai olhar, o que ele espera quando ele lhe entrega, lhe passa uma demanda, o que é que vocês têm que entregar. Então, acho que isso aqui, essa análise aqui vai ajudar a tornar isso, o mercado de trabalho, muito mais tangível para vocês, beleza? Então, vou começar aqui. Essa aqui é uma análise, eu ocultei aqui, né, nesse material aqui, deixei ele um pouco mais agnóstico para vocês não realmente não identificarem. Essa aqui é uma análise real com dados de uma empresa, então eu deixei a análise, o material mais agnóstico possível para não expor a empresa, não expor dados de ninguém, apenas realmente ter a parte da análise de dados em si. Então, é uma análise de credit risk, mas ela serve para os conceitos que a gente vai ver e a método que a gente vai ver serve para qualquer tipo de indústria que vocês forem atuar. Então, iniciando, a agenda aqui, o objetivo, aqui é realmente o material que eu apresentei, tá? Então, como se eu estivesse apresentando lá para o diretor de crédito da empresa. Então, a agenda vai ter o nosso objetivo, o framework adotado, e aqui é o importante, o passo mais importante que eu acho que vai ajudar vocês a entenderem qual é a ideia, o racional de uma análise de dados e os resultados obtidos. O objetivo, analisar os objetivos propostos. Analisar e interpretar um portfólio de dados de crédito, uma base de dados de crédito, desenvolver ou avaliar modelos de risco de forma quantitativa, identificar indicadores chaves, né, key drivers para o risco de crédito e ações recomendadas baseadas nos achados, nos nossos achados aqui, nossos findings. Então a ideia é o quê? Eu tinha uma base de dados para poder fazer uma análise e era com essa base, a partir dessa base de dados eu tinha uma série de comportamentos ali dentro. Eu vou mostrar para vocês que estavam descritos em 3 tabelas e eu precisava fazer uma análise, entender o que era o que tinha naquela base de dados para com isso interpretar, a verificar qual era o comportamento da carteira, o que era que eu poderia ter de melhora, qual era o comportamento identificado, entender e trazer insights para a empresa, assim, entender o que poderia ter de retorno ali, de melhoria com relação àquele histórico de crédito ali dentro. Então, como é que isso vai ser feito?
Como é que eu fiz? O framework que eu adotei para fazer essa análise foi o CrispDM. CrispDM é um framework que eu gosto bastante e eu costumo utilizar esse framework como referência para desenvolvimento de análise, data mining. Existem outros frameworks, tá? Um outro que eu utilizei por um tempo, mas que uma vez que eu conheci o CrispDM, eu substituí imediatamente, é o KDD, que é Knowledge Data Discovery, que é você simplesmente você faz uma sequência de passos para poder extrair informações ali dentro de uma base de dados. Então, é um framework assim que ele é rico também, é interessante, ele tem uma serventia, mas eu acho que o CrispDM ele traz o processo de análise de dados e desenvolvimento de uma forma muito mais tangível. Então, eu prefiro utilizar o CrispDM, por isso que eu trouxe ele aqui para vocês. Em algum momento eu devo até formatar, até fazendo um pouco de spoiler assim do que eu devo vir até no canal. Eu devo trazer esses frameworks, KDD e CrispDM, como referência assim, em futuros vídeos, para poder mostrar essa análise de dados, como é que eu gosto de realizar, tá? Mas aqui, fiquem ligados no canal, se puder se inscreva. E aí vocês vão ver que futuramente eu vou trazer aqui algum conteúdo também para poder tornar essa vida de um data science muito mais tangível. Beleza? Então, esse framework aqui, até para mostrar agora para vocês o framework CrispDM, ele supõe 6 passos, tá? O primeiro passo é o Business Understand, ou seja, imagine que você chegou para pegar, que é o caso que a gente vai desenvolver aqui, chegamos na empresa e temos dados para poder fazer análise. O que é que a gente tem que fazer para poder, então, tirar algo, se agregar valor ali naquela operação que você está entrando agora? Então, o primeiro passo é entender de negócio. Você tem os dados, você agora vai entender do negócio ao qual aqueles dados se referem. Então, no caso aqui da base de dados de crédito, eu vou entender como é que funcionava essa operação de crédito, se era empréstimo, qual era o tipo de produto, qual o mercado, se essa empresa era uma empresa primária, por exemplo, que ela era um banco, uma empresa primária, ela vai lá e o Banco Bradesco, por exemplo, ele vai lá e dá o crédito direto àquele cliente. Existem empresas, por exemplo, que atuam como correspondentes, ou então que são já uma segunda camada. Então, imagina só, por exemplo, um cartão de crédito de uma empresa de varejo. Então, imagina o cartão Cencosud, por exemplo. Você tem o Cencosud, que é a empresa que está ali na ponta de lança, mas ela tem um parceiro ali, que é o Bradesco ali também, que ele também ajuda ali naquela operação. Então, existem estruturas existem camadas que costumam aparecer ali dentro daquela situação, tá? Daquele cenário. Então, no meu caso, por exemplo, eu trabalhei no Banqui. O Banqui era fintech, mas a Casas Bahia era dona da fintech. Então, acabava que tinha o Banqui, na prática, estava ali respaldado como segunda camada da própria Casas Bahia. Então, esse tipo de entendimento de negócio, de entendimento de funcionamento da operação é extremamente relevante. Seguindo aqui, então, dá para dar uma ideia, eu vou tangibilizar isso passo a passo nessa análise aqui, tá? Aqui é para dar vocês terem um overview, uma visão geral, holística de como é feito um processo. E o Data Understanding. Então, o Data Understanding é a etapa em que você, uma vez que você entende seu contexto de negócio e você já tem os dados, você vai entender nos seus dados qual é o tipo de comportamento, como é que isso aqui vai funcionar. Eu vou mostrar daqui a pouco para você na prática, desse estudo em específico, como é que isso funciona, mas a ideia geral é essa. Uma vez você entendeu o seu negócio, o que seus dados dizem sobre esse negócio? Então você vai lá e entende o que está acontecendo ali com os dados para poder, então, direcionar a sua análise e verificar o que você vai poder fazer realmente para poder ter o seu planejamento de análise ali dentro do seu ambiente. Uma vez que você tem esse entendimento, você passa para o Data Preparation, ou seja, você vai preparar os seus dados, vai tratar os seus dados, vai verificar se existem problemas na obtenção dos dados, se todas as linhas, né, todos os registros naquela tabela, eles estão preenchidos, ou você vai precisar utilizar alguma técnica computacional ou estatística para poder alimentar ou inferir aqueles dados. Então, essa etapa aqui é uma etapa extremamente importante aqui dentro do processo, porque ela permite, caso ela já comece a ter algum tipo de falha, vai impactar diretamente ali no modeling, e é por isso que o CrispDM ele tem esse setting assim, bidirecional. Porque se o modeling foi impactado por um problema de data preparation, tem que voltar lá para o data preparation, e aí então ajustar o data preparation para então ir para o modeling, e aí sim poder seguir o fluxo.
Uma vez que o modeling se trata do desenvolvimento do modelo ou da análise em si que você está fazendo. Então, realmente, imagina que você está querendo desenvolver um modelo de crédito, então o modeling é onde você vai fazer efetivamente, chegar com seus dados preparados e fazer o modelo. Então, lá é a hora de desenvolver a regressão logística, é a hora da rede neural, é a hora que quem trabalha com, quem está entrando muitas vezes no mundo de data science, de machine learning em geral, ele acha que vai gastar a maior parte do tempo dele aqui em modeling. Porém, na verdade, 80% do período do tempo está aqui atrás, tá? É o business understanding, vai lhe comer ali uns 30% do seu tempo de projeto. O data understanding vai lhe consumir ali mais uns 30%. E aí o data preparation vai lhe consumir ali mais uns 20% de tempo. Ou seja, 80% do tempo está aqui nessas 3 primeiras fases. Aqui vai consumir, assim, tipo 10% do seu tempo de projeto ali, para você fazer o modeling, assim, no máximo, tá? Então, essa é a parte mais glamurosa, mas essa é a parte que vai lhe consumir menos tempo, em que você vai ter menos tempo para poder investir aqui dentro. Via de regra, executar os algoritmos, desenvolver os modelos, são algo, assim, que você consegue tranquilamente fazer em pouco tempo, utilizando algumas bibliotecas mais padronizadas. No Python, a gente tem uma biblioteca muito conhecida, que é o Scikit-Learn. No R, deixa eu ver se eu ainda lembro meu conhecimento em R ainda tá relevante. Acho que não, estou tentando lembrar, mas tem uma biblioteca, o CART, lembrei. É o CART, a biblioteca do R, que tem uma boa parte dessas técnicas de machine learning. Então tem uma série de. É CART? Agora já não estou seguro. Não, é Caret, desculpa. É Caret, C-A-R-E-T. Que ela tem uma boa parte dos algoritmos de machine learning. Então, existem documentações e bibliotecas específicas que podem ajudar aqui a desenvolver essa etapa. Essa etapa realmente acaba gastando muito menos tempo. Olha só, começou a dar aquela abertura, aquela bocejão. Seguindo aqui do modeling, para desenvolver o modelo, a gente não sabe se a gente tem que avaliar se esse modelo efetivamente ele está agregando valor. Então, agregar valor vai além de olhar aquelas métricas de performance, como KS, IEP, Gini, curva ROC. Vai para uma etapa de você saber como é que isso aqui vai tangibilizar, vai ser algo que vai agregar no negócio. Então, eu vou mostrar quando a gente chegar na etapa específica desse algoritmo aqui, mas é realmente ver aqui que a gente sabe se esse modelo ele vai agregar no negócio ou não, e aí se vale a pena seguir com esse modelo ou não. Então, é etapa vital também, costuma ser breve em termos de análise, de tomar tempo, mas é uma etapa fundamental e que pode bloquear um projeto, um desenvolvimento em data science, tá? Pode voltar tudo para a prancheta, ou pode simplesmente revelar que desenvolver algum tipo de técnica ou análise no caminho que está sendo tomado realmente não vale a pena, não é viável e o projeto morre aqui. Muitas das vezes os projetos em data science acabam morrendo exatamente nessa etapa aqui. Em seguida, após uma vez que você saiu pelo lado positivo, né, conseguiu ter um modelo desenvolvido, o projeto foi bem desenvolvido, verificou que ele agregou valor para a organização, vem a etapa de deployment. Deployment é a etapa de você colocar o seu modelo em pé, fazer a execução dele se tornar recorrente. Então, em alguns momentos vai ser você rodar o seu código e ali coloca o seu código e dá um run, ali executa esse código, quase nunca é assim, mas em boa parte do tempo você vai colocar esse modelo, essa análise sua para rodar em uma plataforma automatizada, em um sistema, algum tipo de motor de decisão, em algum tipo de plataforma que vai exigir realmente que seja bem executado e que funcione efetivamente. Então, eu vou mostrar na prática, na etapa pertinente aqui nessa análise ainda, mas é uma etapa assim que é realmente colocar as coisas de pé. Essa é uma etapa muitas vezes chatinha, porque quando a gente já está com o trabalho pronto, ele precisa colocar em produção, e aqui a gente depende muito forte de time de tecnologia. Então, via de regra, dentro das grandes corporações, o time de infraestrutura de tecnologia é quem a gente vai entregar os outputs, né, a gente chama às vezes de artefatos, para o time de infraestrutura colocar de pé a execução, a produção, e saber quanto é que vai consumir de recurso computacional, gastar de ferramentas em nuvem, entra toda uma avaliação técnica aqui de engenharia de tecnologia para poder realmente verificar o quão o modelo vai se tornar viável ser colocado em produção ou não. Beleza? Até agora, tudo tranquilo? Pessoal, estão entendendo assim, estão entendendo
o racional, porque esse racional aqui depende aqui, a hora vai acumulando, tá? O racional aqui depende para vocês entenderem o racional para entenderem efetivamente a análise. Eu vou mostrar um pouco mais sobre o framework aqui nesse bloco agora, mas a ideia é que eu seja um pouco mais breve nas etapas, tá? Eu vi aqui que surgiu uma pergunta, deixa eu ver aqui no chat. Cadê, Lincoln? Quanto tempo você levou nesse projeto? Qual foi a maior dificuldade? Então, aí é que está o ponto. Um projeto desse tipo que eu vou apresentar aqui, ele demoraria em torno de um mês e meio, assim, focado nesse projeto. Mas o grande ponto é que eu utilizei aqui muita ferramenta de auxílio de código, de GAI. Então, isso me permitiu ter um ganho de produtividade absurdo, que eu consegui terminar em menos de 2 semanas. Então, realmente foi uma questão assim de utilizar a GAI para ter um ganho de produtividade em que me favoreceu bastante. Então, são etapas aqui que eu vou discutir durante o projeto, durante a execução, e que realmente me permitiram ter esse ganho de velocidade, tá? Então, hoje existem algumas... Antes de passar para o próximo bloco, tá? Eu vou discutir um pouco sobre ferramentas de GenAI também, porque eu não fui tão explícito no material adotado, mas eu fui explícito na apresentação. Então, após acabar esse bloco aqui, quando entrar efetivamente nas execuções, eu vou detalhando quais as ferramentas que eu utilizei, como é que as coisas se desenvolveram, tá? Deixa eu tomar um gole aqui. Seguindo aqui, então, framework. Então, etapa 1, Business Understanding, CRISP-DM. Então, Business Understanding. Então, eu peguei a análise aqui, realmente comecei a fazer a análise, e aí vem o começo, veio o começo do que tinha aqui dentro, tá? Eu vou começar aqui pela parte de baixo. Tínhamos a tabela, a base de dados que eu recebi, tinha 3 fontes de dados, 3 tabelas dentro dela. Tinha uma tabela chamada Allow List, que tenha 13.595 clientes elegíveis à operação de crédito. LOAS, que seriam os empréstimos, efetivamente. Então, 161.847 operações realizadas de empréstimo. Repayments, que seriam os pagamentos, assim, incluindo tanto os pagamentos únicos de empréstimos de parcela única, como também de parcelas, né, no caso, parcelas das operações que foram contratadas para vários meses. Então, aqui são os repayments, né, que são os pagamentos recorrentes aqui que se estabeleceram. Então, são os eventos aqui de pagamento efetivo, de parcelas efetivamente pagas. Então, aqui já começa o processo em que eu normalmente demoraria cerca de... Deixa eu pensar aqui, tá? Eu demoraria pelo menos uns 3 ou 4 dias aqui, tá? Para fazer uma análise dessa contento, tá? De entender realmente qual era a desse tipo de análise. Porém, eu utilizei já uma ferramenta de IA aqui dentro para poder me fazer ganhar produtividade. Se eu fosse no código raiz, eu demoraria isso, 3 a 4 dias para poder ter os resultados que eu vou mostrar para vocês. Porém, eu utilizei uma ferramenta, assim, uns recursos gratuitos ainda do GitHub Copilot. Então, o que acontece? Tem várias ferramentas hoje, vocês vão ouvir falar aí de ferramentas de GenAI. As mais relevantes e mais úteis para mim não são o ChatGPT nem o Gemini, tá? São as mais faladas, talvez, assim, mais populares. São as ferramentas de código, para mim, são o Cloud Code, que é a melhor, assim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é um consenso, assim, universal, que o Cloud Code é a ferramenta que todo mundo fala, e realmente porque é muito boa. Eu utilizei bastante na empresa que eu trabalhei anteriormente, que eu estava anteriormente, e ela é uma ferramenta que você simplesmente consegue abrir ali um GitHub, por exemplo, você consegue abrir ali um GitHub, abrir um código ali dentro de um Jupyter Notebook, e o que acontece? Você consegue pedir diretamente, fazer seus prompts via tasks ali para o Cloud Code. Então, é o quê? O que é que acontece? O que acontece? Você fala para o Cloud Code, olha, Cloud Code, eu tenho essa tabela que está aqui em tal lugar, analisa o que tem dentro dessa tabela para mim, e ele vai lá e analisa. Ele pega simplesmente a GenAI, você passa esse prompt, ele vai gerar estatística descritiva, tenta entender o que tem dentro, o que tem de informação dentro da tabela, ele diz, faz uma avaliação, e aí você vai conversando com ele como se fosse uma pessoa assim, e ele vai fazendo as análises para você. Então é muito interessante assim, a forma como funciona. Eu utilizei dessa forma, tá? Eu faria se fazer o processo via código raiz, mas a ideia era ganhar produtividade ao máximo possível. Então consegui fazer via prompt. Eu não usei o Cloud Code
nessa análise em específica, porque é paga, a versão que ele tinha é paga e é cara. Então, com tanto a mensalidade quanto o consumo de tokens de IA para poder fazer essa análise, mas eu utilizei o GitHub Copilot, que tem um certo limite até grande para poder fazer as coisas gratuitamente. Então, eu conectei na minha conta do GitHub Copilot e aí consegui fazer essa avaliação, tá? O Birata, arrisco sim, tá? E aí vem o ponto que eu vou bater bastante dentro dessa apresentação. Não só há riscos, como alucinou. Tem um bloco específico sobre a alucinação que a IA comete e imprecisões que são típicas de IA, tá? Então você vê que eu vou deixar um tópico específico, até ia deixar só a análise finalizada, mas eu achei legal deixar dois tópicos separados para poder ver a alucinação que a IA fez aqui na análise, tá? E a gente vê que é a IA em sua forma padrão, é fazendo coisas que ela acredita que está muito certa, mas que na prática ela faz besteira de uma forma muito mais rápida. Então, daí é que entram vocês, nós, né, no caso, as pessoas que vão entrar ali e vão ter uma análise crítica sobre o que é que a AI está entregando. Então, não é simplesmente ela entregar um modelo pronto e aí a gente vai lá e diz, ó, tá aqui, esse modelo está pronto. Não, todo esse trabalho aqui foi feito, e passando os prompts, aí eu analisava os resultados, eu olhava como especialista se aquilo estava fazendo sentido ou não, a saída do código, as conclusões tomadas, e então com isso isso aqui está ok. Ah, não, isso aqui tá esquisito. Aí eu mandava, olha, tem como refinar esse dado aqui para mim? Aí ele ia lá fazer uma análise adicional, refinava. Então, muitas vezes, tá ok, agora está fazendo sentido. Então, coloca essa correção aqui, coloca uma correção nessa análise sua. Eu vou lá, coloco, aí ele faz a correção, que ele não tinha previsto anteriormente, e aí vem aquelas respostas, né? Do tipo, você tem razão. Então, essa análise aqui está errada. E aí ele faz exatamente o que eu estava dizendo, e aí ele me traz novos insumos, peço novas análises, e aí a IA eu vejo que ela vai me entregando novos resultados, e esses resultados vão fazendo sentido. É como um diretor que eu tinha, é como se for, ele falava, ele dizia, é como se fosse um analista trabalhando para você. Então você é o gestor, e aí é como se fosse um analista, você dá as tasks, fala, aí você olha, não, isso aqui está errado. Aí você vai lá e corrige. Aí você avalia, e aí você vai discutindo. Aí já tem, hoje no nível que nós estamos, está bem longe da alucinação coletiva que eu vejo no LinkedIn e vejo em outros lugares, tá? E para até chegar a um ponto de fazer análises profundas e substituir uma equipe, por exemplo, ainda está muito longe. Eu ainda não tive contato com uma IA que fosse tão boa assim. E olha que eu estou falando de Cloud Code, que é uma ferramenta fantástica, mas e GitHub Copilot, e mesmo assim está bem longe desse nível. Então, nós, como especialistas, como pessoas que vão ter um raciocínio crítico, é que temos a função de criticar o trabalho da IA. Aí é que entra realmente, que separa o mero apertador de botão do engenheiro de prompt, né, como chamam, um cara que vai lá e cospe prompt numa IA, para um cara que realmente vai fazer uma análise e vai fazer um bom uso da IA. Essa é a grande diferença, né? Esse é o ponto que eu bato, que eu vou sempre bater bastante aqui. Beleza? Então, aqui ainda sobre conclusões aqui dessas fontes de dados. Então, ela fez trouxe dois desafios assim primários assim sobre essa carteira de crédito, que é aprovar clientes, é um desafio que acaba sendo referente até aqui, já tangibilizando um pouco da estatística. A gente vai ver o erro do tipo 1 e o erro do tipo 2, ou seja, o erro do tipo 1, aprovar clientes que não vão pagar. Ou seja, a gente vai aprovar o cara e esse cliente não vai pagar. Então, acaba sendo um erro do tipo 1. A gente acaba rejeitando. Agora eu fiquei agora eu fiquei confuso. Não rejeitando o cara que a gente pressupunha como um cara adimplente, né? Então a gente aprovou um cara que não paga. Então temos um problema aqui. E o cenário 2, rejeitar clientes que vão pagar, que vão ser bons clientes. Acaba sendo uma perda de receita. Aqui a gente tem um default, que é um atraso, ou seja, a gente aprovou um cara que deu default, que atrasou, que caiu na inadimplência. E o segundo cenário, rejeitamos clientes que não iriam pagar. Mas a gente não tem como dar uma resposta 100% assertiva, porque nós estamos lidando com probabilidade. Então a gente lida, nossos modelos nada mais são do que modelos de probabilidade. Tá? Aquelas funções de densidade de probabilidade lá, né? Famosas FDPs, é aqui que elas entram para a gente poder realmente entender na prática, na empresa, como é que isso aí vai funcionar. Então, aqui não passa de meros, na prática, todo esse problema que eu trouxe para vocês aqui não passa de um mero teste de hipótese
de uma mera função de densidade de probabilidade aqui. Então, é aqui que a gente vê realmente a coisa se ganhando forma, sendo tangibilizada. Nesse cenário, saber a probabilidade dos clientes pagarem seus débitos é crucial, tá? Não vou ler literalmente aqui tudo para não tomar muito tempo. Já tomo meia hora aqui rapidinho. Para suportar a decisão de crédito. Entretanto, é fundamental entender o perfil da carteira e para isso foi realizada uma análise exploratória de dados nas tabelas disponíveis. Aqui que vieram esses números. Aqui. E aqui vamos aprofundar muito mais. Então, vocês estão reconhecendo aqui alguma coisa? Aqui, a análise entregue para a diretoria, tá? Muitas vezes a gente olha assim, faz cara feia que, olha, estou fazendo média, moda, mediana. Estou fazendo distribuição de gráficos simples. Cara, é isso que vai lhe dar a resposta que você quer. Muitas vezes a resposta que um diretor quer para tomar decisões de milhões de reais vem de uma análise de gráfico. Análise de gráfico dessa, básica assim, histograma, plot básico ali dentro e já é um direcionador do que vai ser a decisão tomada. Então aqui a gente tem o status do empréstimo, então os que foram executados, né, ou seja, que foram realmente pagos até o final, né, do começo até o fim, o cliente foi lá, contratou o empréstimo, pagou, o repaid, ou seja, é o cliente que pagou, mas com algum atraso ali, pessoa às vezes se acionaram para cobrança, foi lá e pagou. Então a gente consegue ver que tem uma saúde assim financeira operacional aqui dos empréstimos, porque esses dois aqui são os que dominam assim a distribuição. Seria um problema se tivesse debit collection, que seria a recuperação, né? Seria crédito que está para ser executado, para ser cobrado via cobrança. O cara atrasou e aí vamos ter que entrar e ter um gasto financeiro para cobrar esse cara. Ou então o cara que está aqui como debit repaid, que é o cara que está atrasando ali o tempo inteiro e aí está com o débito em aberto, a gente não sabe se ele volta a pagar ou não. Então, ele começou a pagar, começou a inadimplir e sumiu. Então, a gente entra, segundo esses números aqui, essas duas caixas aqui estão mais altas, acaba gerando um problema. Aqui a distribuição dos empréstimos, dos valores dos empréstimos, tá? Então, aqui a gente vê que a média ali é em torno de 750 reais. Então, são empréstimos realmente de valor de um ticket médio baixo, né, para o tipo de público. Um ponto que eu não coloquei aqui, tá? Porque esse é um contexto que já é implícito para quem eu apresentei, que aqui a gente está falando de empréstimos para PJ, tá? E aí PJ de todos os tamanhos, assim, a gente vê sobretudo de empréstimos para PJ pequeno, PJ, MEI ali também entra aqui. É aquele empréstimo ali para o cara que tem ali, tipo, um pet shop de bairro, é o cara que tem ali um salão de beleza, e aí ele usa a maquininha da empresa que para quem eu fiz a análise, e aí também tem uma linha de crédito ali casada para poder ele solicitar assim meio que desafogar o negócio dele. Então, por isso que os empréstimos aqui são de ticket médio mais baixo, tá? Então, R$ 750, que às vezes o cara ali usa para fazer um fluxo de caixa dele. Então, por isso que fica assim tão baixo. Mas a gente vê que tem empréstimos aqui de valores bem mais altos. Então, aqui a gente vê um cara de 64 mil, uns outliers assim para cima de 64.900. Então, tem clientes de porte bem maior também aqui envolvidos. Isso aqui, business understanding. Estou analisando e entendendo essa carteira. Tem que ir junto comigo aqui, que eu estou pegando a carteira, não conheço. Essa é uma carteira que eu não conhecia, só sabia o público, assim, o produto que estava sendo colocado. Peguei a base de dados e parei para estudar e ir entendendo, entregando a análise só com a base de dados e praticamente sem contexto nenhum. Empréstimos por usuários, então os usuários em média têm 25 empréstimos, então aquele cara ali, ele já tem 25 empréstimos assim contratados, e tem usuários, assim, já tiveram, né, 25 empréstimos ali contratados, então o cara que sempre vai lá e contrata e pede um empréstimo novo, às vezes é até antecipação de recebível, e tem caras, assim, que são heavy users, assim, que são caras que têm mais de 527 empréstimos já de histórico aqui de empréstimos realizados. Então, o cara ali, heavy user, então, para esse cara estar conseguindo fazer novos empréstimos, então ele é um cara bom, ele é um cara de implante, senão ele não ia, se ele tivesse nada de implante, ele ia cair na régua de ser um cara que não ia conseguir uma nova linha de crédito. Então, esse é o contexto, assim, da nosso público aqui, entendeu? Então, esse é o cenário que a gente tem aqui inicialmente, que a gente consegue entender dessa carteira. Então, insights iniciais, as observações sugerem que o portfólio
mostra uma operação saudável e é largamente composta por clientes de microcrédito recorrente. Entretanto, a concentração de risco em usuários altamente ativos e de alto valor indica a necessidade de uma segmentação de risco e maior granularidade. Ou seja, eu estou vendo aqui que tipo, tem clientes recorrentes, tem clientes muito bons, mas que tem personas de clientes ali dentro que não estão muito claras, assim, está todo mundo sendo tratado da mesma forma. Ou seja, eu vejo o cara que está ali com empréstimos, com o cara que tem poucos empréstimos, que usa o empréstimo de uma forma esporádica, junto com o cara que está utilizando praticamente todo mês ali, contratando uma nova operação de crédito. Eu vejo um cara que tem empréstimo ali de R$ 500 sendo tratado da mesma forma que o cara que tem um empréstimo de mais de 50 mil. Então, isso aqui já é um indicativo de que eu preciso segmentar, dar uma granularidade maior para o perfil de crédito da minha carteira. Então, não tinha nenhuma variável que indicasse que era feita uma segmentação mais aprofundada, mas era uma necessidade que eu avaliei que precisava ser feita ali naquela carteira, tá? Seguindo aqui, tudo tranquilo aqui até agora, pessoal. Qualquer coisa manda aqui, né? Se quiser que eu pare assim, dê uma pausa, explique algum conceito mais avançado aqui, é só falar, tá? Beleza. Então, seguindo ainda no Business Understanding, o portfólio vou dar de uma perspectiva de ROI. Então, o portfólio mostra reitera aquilo que eu falei anteriormente, mostra um fluxo de caixa saudável, mas existem operações que perdem geram grandes perdas. Então, o modelo preditivo aqui pode ajudar e transformar uma carteira em uma carteira mais lucrativa, com menos perda potencial, provendo um ponto de corte em que eu consiga calibrar com foco na proteção de capital. Ou seja, eu consigo desenvolver, eu analisei e eu vi que eu consigo desenvolver um modelo que vai me segmentar aquele público de uma forma que eu consiga negar o crédito para quem tem um perfil pior ali dentro daquela carteira e aprovar com mais facilidade o cliente que tem um histórico positivo ali, com foco na rentabilidade, no ROI, né? Return of Interest. Então, Return of Investment. Então, consigo ter uma atualização, assim, uma rentabilidade melhor aqui das operações. Olhando aqui o ROI médio por status do empréstimo. Faz sentido aqui? Então, a gente vê que o cliente que ele pagou aqui, ele tem pagou com atraso, né? Fez alguns pagamentos assim com atraso, ele conseguiu ser um cliente mais rentável, porque é algo que é comum no meio do mercado de crédito. É aquele cliente o melhor cliente para a empresa de crédito é aquele cliente que ele atrasa, mas paga, porque ele gera uma receita de juros multimora ali dentro daquela operação dele e ele devolve o principal. Ele acaba pagando o que ele emprestou, acaba pagando os juros e acaba pagando essas taxas adicionais aí na operação de crédito, e isso acaba fazendo com que esse cliente seja o cliente mais rentável. Uma vez eu conversando foi até engraçado, uma vez eu conversando com o síndico de um condomínio que eu morei, ele me disse, cara, se eu sempre pago o condomínio antes do vencimento, né? Que aí vem um desconto interessante. E uma vez eu conversando com ele, ele me disse, olha, se todo mundo pagasse antes do vencimento, o condomínio não conseguia nem gerar caixa suficiente. A vantagem do cliente do condomínio aqui, para a gente conseguir ter um fluxo de caixa legal, é porque a galera normalmente tem muita gente que atrasa, mas paga. Aí isso acaba gerando uma receita de juros ali, de multa, para o condomínio, que é o que ajuda o condomínio a fechar no azul. Então, achei isso bem interessante, porque é bem a realidade de uma carteira de crédito, tá? A carteira, boa parte da carteira de uma carteira de crédito se sustenta não apenas com os juros, como também contando com os atrasos e com os pagamentos daqueles clientes que estão ali, que vão voltar a pagar em algum momento. Então, esses clientes aqui se mostraram aqui na prática também uma resposta coerente com algo, com os clientes mais lucrativos. E olha só aqui, os clientes que meio que pagaram tudo que eles pegaram, acabaram sendo clientes que tinham um ROI negativo. Ficava ali um pouco próximo ali do 0 a 0. Aí o que acontecia, se a gente não tivesse esses outros caras aqui que perdem bastante, a carteira ficaria meio que do 0 a 0 ali, né? Até perderiam dinheiro. Então, esses caras aqui, eles têm
um retorno aqui, assim, um ROI bem negativo, mas eles são um pouco volume dentro da carteira. Então acaba que esse ROI aqui ele é impactado, a número assusta assim. Quando a gente olha, mas via de regra, esses caras aqui, essas barras maiores aqui, bem maiores, são um volume muito pequeno da carteira, porque realmente é o cara que atrasou ali e aí teve seu crédito cortado quando chegou em um limite de atraso, deu um prejuízo em cima do investimento, mas ele é uma volumetria muito pequena ali dentro dessa distribuição. Isso se revela aqui. Isso ajuda a corroborar essa tese que eu desenvolvi olhando esse gráfico aqui, com uma distribuição do ROI. Porque quando a gente olha a distribuição do ROI, a gente vê que o volume grande aqui do ROI é nos caras aqui entre 0 e 0,5. É um cara que vai dar um retorno assim percentual relativamente pequeno, mas que ajuda a positivar a operação. A gente vê que tem caras que dão muito prejuízo aqui, mas que eles têm volumetrias muito menores. Então, são realmente o que acontece aqui nessa operação, tá? Então, isso aqui tudo feito ainda dentro do business understanding, tá? Então, vamos aprofundar aqui, deixa eu ver aqui a dúvida do ponto do Biratão. Os juros é melhor que o próprio crédito, isso é bem louco, no cliente que atrás são os melhores que os que se pagam em dia. Então, o cientista de dados pode ajudar a encontrar esses clientes preciosos, é isso exatamente. O cientista faz parte assim, do trabalho do cientista de dados de achar esses caras. E inclusive segmentar esses caras, saber qual é o tratamento para você fazer essa segmentação para ajudar as empresas de crédito a fazerem esse tipo de operação. Um perfil de cliente, exatamente, que eu já fiz mais de uma vez, já atuei fazendo esse tipo de operação, são clientes que a gente chama de self-core. O que é o self-core? É aquele cliente que ele tem uma alta probabilidade de inadimplir, de não pagar o seu débito, mas ele vai. A gente sabe que esse cliente também tem um histórico de pagar sozinho. Ou seja, a gente não precisa gastar dinheiro com esse cliente, mandando ele ser cobrado, receber um acionamento, mandar para uma assessoria de cobrança para ir atrás dele pedindo para ele pagar, porque a gente sabe que esse cara vai atrasar, mas ele vai pagar. Muitas vezes tem clientes que têm vencimentos descasados com a data de salário dele, e aí ele não atualizou. Então imagina que você recebe tipo dia 10. Aí você muda de emprego, ou sua empresa altera a sua data de recebimento, e você passa a receber no dia 25. Aí a sua fatura, por exemplo, do cartão, você recebia no dia 10 e aí a sua fatura vencia no dia 15, então você meio que recebia o seu salário e aí já estava com o dinheiro para pagar. Aí, por algum motivo, você agora recebe no dia 25. Então, tem muita gente que simplesmente deixa a fatura do dia 15 ali atrasar até o dia do vencimento, até o dia que cai o pagamento de salário dela. Ou seja, sai o dia 15 até o dia 25. E aí que é quando o salário cai, a pessoa, quando cai dia 25 paga a fatura atrasada com juros multimora. Eu nunca entendi muito a lógica da pessoa que faz isso, mas é um volume significativo em tudo que é operação de crédito, tá? Fora os caras que realmente são desorganizados financeiramente e atrasam, só percebe, paguei esqueci de pagar a fatura, vou pagar agora, e paga aí com 4, 5 dias de atraso, e aí gera essa receita de juros multimora. Então, é um cliente assim que ele é o melhor cliente, porque ele realmente ele não dá gasto para a empresa e ele dá uma receita extra assim, sem a empresa praticamente fazer nada. Então é um cliente muito bom. E aí eu fiz modelos, inclusive fiz análise para identificar esse tipo de perfil, porque uma coisa que normalmente acontece é a empresa pegar esse cara quando ele atrasa no dia 1 e aí manda ele para ser cobrado assim já para assessoria de cobrança, né? Existem empresas que fazem esse acionamento, vai atrás do cliente para cobrar, olha, eu sou tipo, citar um nome aqui, tá, como exemplo, mas não sei nem se é o caso. Eu sou da Alma Viva, por exemplo, e estou aqui cobrando sua fatura da Claro. Então, isso aqui tem um custo, né? De mandar para a empresa, para pagar, para essa empresa fazer essa cobrança, tem que pagar para ter esse acionamento. Tem todo um custo. Só que muitas vezes as empresas têm um costume de enviar esse cara para ser cobrado e ter esse custo, sendo que o cliente vai pagar sozinho, ele só atrasou ali porque ele esqueceu, porque ele tem essa questão aí de arbitrar assim, com essa data de vencimento, e era um cliente que iria pagar normalmente, sem gastar nada. Então, faz parte do processo saber identificar quem são esses clientes, deixá-los separados, colocá-los na geladeira, não mandar para cobrança, porque a gente sabe que ele vai voltar a pagar sozinho. Então, a gente deixa ele ali blindado de acionamento de cobrança, porque ele vai voltar a pagar sozinho, não tem para que a gente pegar e investir um dinheiro em algo que normalmente seria um custo apenas e não estaria resultado efetivamente nenhum.
É isso aí, é exatamente isso aí. Desenvolver o modelo, tá? Análise de dados, faz o modelo para poder fazer isso, e esse modelo normalmente sobe no sistema que vai fazer esse filtro desses clientes para não poder esses clientes serem cobrados, por exemplo, serem deixados sem ser cobrados, porque a gente sabe que ele vai voltar a pagar. Ainda aqui no Business Understanding, tá? Portfólio ao longo do tempo aqui, então as tendências aqui, as implicações de risco. Então, crescimento do portfólio. Então, essa empresa que eu estava, para quem eu fiz essa análise, que estava com um patamar bem razoável de empréstimos por mês. Então, eles começaram a testar alguns produtos, testar esse produto de empréstimo, escalar esse produto aqui por volta de setembro, se não me engano, esse até outubro, outubro aqui desse ano, e aí teve esse pico aqui grande de campanha de marketing, e consequentemente clientes contrataram mais esse produto. Então começou, você vê que estava nesse patamar ali até outubro, por exemplo, de 2023, e ela começou a pegar pesado na divulgação desse produto, então começou a subir de patamar, teve um pico aqui nesse mês, se não me engano, novembro, e aí ficou, já subiu e foi para um patamar elevado aqui, esse número de empréstimos. Então, acaba que a análise acaba sendo baseada em padrões, tá? Então, o que acontece? É a ideia de reconhecimento de padrões. O trabalho do cientista de dados, o trabalho acaba muitas vezes sendo de olhar os dados e entender os padrões. Então, não quer dizer necessariamente que a gente sabe que aquele cliente ali, o CNPJ Felipe não vai pagar. Mas eu sei que clientes que têm o perfil do Felipe não pagaram no passado. Então, eu consigo, por exemplo, assumir que é presumível que, baseado nos perfis de clientes que não pagaram no passado, que o Felipe, que está pedindo esse crédito aqui, também não vai pagar. Então, é essa ideia de reconhecer o padrão ali dentro, que muitas vezes que a gente precisa entender. Então, tirando desse contexto de crédito, passando para doenças. A gente vai fazer uma avaliação. Imagina um paciente que vai ter uma predisposição a ter um ataque cardíaco. Um dado totalmente do contexto, tá? Mas para vocês entenderem o racional, que esse racional é aplicado em qualquer contexto. Imagina que a gente sabe, como é que a gente sabe que o paciente ele tem uma predisposição a ter um ataque cardíaco? Alguém arrisca aí falar? E a participação de vocês hoje também. Como é que a gente sabe que o cara é predisposto a ter ataque cardíaco? Obesidade. Obesidade é um ponto. Alguém mais? Fatores genéticos, má alimentação. Beleza. Mais algum? Então, vocês colocaram bem, pontos, assim, obesidade, fatores genéticos, má alimentação, a gente tem sedentarismo, a gente tem diabetes. Então, se o cara já tiver uma diabetes detectada, né, considerando ainda o contexto que você já colocou de fatores genéticos, mas se o cara já for comprovadamente diabético, tiver exames mostrando colesterol alto, então a gente consegue ver que existem dados ali, existem dados que a gente consegue ver que pessoas que tinham essas características elas tiveram um ataque cardíaco. Depois elas tinham essas características e tiveram um ataque cardíaco. Então, se a gente pressupõe que o Felipe for lá e tiver obesidade, sedentarismo, tiver colesterol alto, for diabético, tiver histórico de diabetes na família, é factível que o Felipe tenha uma predisposição a ter um ataque cardíaco, concorda? Mas é esse racional. Então, o racional acaba sendo de reconhecer o padrão para poder identificar. Da mesma forma que é presumível que a gente consiga ter uma pessoa consiga ter um ataque cardíaco, também é presumível entender o cliente que ele não vai pagar o crédito dele. Então, cada carteira, cada caso é um caso. Muitas vezes, uma variável que muita gente acha que é relevante, geralmente, dificilmente ela é relevante, que é renda. Então, normalmente, intuitivamente, a gente imagina que, a pessoa, quanto maior a renda dela, menor deve ser a chance dela não pagar, né? A fatura dela, o débito dela, o crédito dela. E isso normalmente não é uma variável que é completamente irrelevante, a questão da renda. É interessante que eu já vi até uma análise mostrando uma vez, queria saber
qual era a predisposição, qual eram os clientes que eram predispostos a adquirir um produto de investimento. E aí, imagina-se o quê? Um cliente que ganha muito, ele tem uma maior predisposição a adquirir um produto de investimento, né? Aí se verificou no banco que a renda do cara ela era irrelevante para a avaliação para o cara adquirir o produto de investimento ou não. O diretor realmente ficou sem entender nada. Ué, como assim? Isso não é possível, essa análise está errada. E aí o pessoal da equipe de dados teve ali que explicar, mostrar para ele, trazer avaliações, avaliar a métrica, explicar a estatística mesmo, como é que funcionava, mostrar histórico, abrir para explicar para esse cara por que a renda era irrelevante para a aquisição de um produto de investimentos dentro daquela instituição. Então, tem de tudo, tá? Seus dados podem apontar qualquer coisa, por mais que contra-intuitiva que isso possa ser. Eu já trabalhei em uma empresa que a análise chegou em uma combinação que era totalmente assim, hoje seria uma análise assim, como é uma informação interna, não era algo que vai ser divulgado a público, mas a análise, a avaliação era que mulheres entre 26 a 30 anos tinham uma predisposição maior a ser inadimplente. Mas e aí? O que é que se faz com essa informação? Era uma variável que entrava na avaliação, assim, do modelo, fatalmente identificar a característica, mas em algum momento se discutiram como se alguém levantou a bola de que, então vamos recusar crédito então para mulher entre 26 a 30 anos, algo que não faz sentido nenhum. Então é algo que se precisa trabalhar assim dentro do universo de dados, tanto para não tomar decisões enviesadas, como evitar os chamados algoritmos discriminatórios, que vão utilizar algum tipo de característica para poder então tomar decisões se vão ou não vão, para saber se vai tomar uma certa decisão ou não, com base em viés assim, comportamentais ou até de preconceito mesmo. Né? Então tem toda uma área dentro da área de dados com relação à ética dentro da utilização de dados aqui. E aí entra um monte de discussão sobre vários aspectos. Mas aqui voltando então para nossa análise, repagamentos, né? Então ele tem um lag assim, um declínio recente aqui nessa análise, nessa empresa. Então o número de empréstimos tiver esse pico a partir dessa campanha foi lá para cima aqui nesse mês específico e despencou a ser dado o número de empréstimos, já voltou até ao padrão que tinha anteriormente desse aumento de escala desse produto. Então aconteceu algo aqui, esse cliente talvez tenha entrado um cliente que não é tão interessante assim para a empresa, e daí a empresa começou a desincentivar esse cliente a consumir esses produtos de crédito. Então é um indicativo disso, baseado nessas análises. Em termos de total de reembolsos aqui está reembolso, mas está errado, tá? Aqui é total realmente de pagamentos, realmente de pagamento dos clientes que estavam realizando ali. E é interessante que aqui o produto ainda era muito pequeno, né? Estava crescendo mesmo, estava no zero, no começo aqui, antes de janeiro de 2023. Janeiro de 2023 é meio que onde dá para fazer uma análise avançada, mas se manteve sempre um patamar alto, mesmo com essa subida de escala aqui de padrão do produto, mas mesmo assim se manteve um patamar alto de pagamentos e recentemente começou a se perder assim a quantidade de pagamentos assim, dos empréstimos que estavam sendo feitos. Isso aqui pode ser feito, ser uma consequência disso aqui também, de como o produto passou a ser oferecido menos, então o total de pagamentos também passou a ser menos, pode fazer sentido, ou pode ser algum tipo de problema de crédito pior, assim, dado para clientes que tinham maior probabilidade de inadimplência e esses clientes efetivamente não pagaram. Então, aqui pode ser um cheiro dessas duas fatores aqui dentro, tá? Então, dados iniciais ainda precisa se aprofundar para entender. Analisando aqui uma análise do ROI, tá? Eu vou acelerar aqui bastante, pessoal, já queimei quase uma hora ainda, não saímos da etapa 1. Mas aqui a ideia, mas para vocês entenderem, verem como é a ideia de apresentar uma análise de dados. Então, o tempo de evolução aqui do ROI, implicações para crédito de risco. Então, a gente vê que o ROI médio aqui, ele teve essa pancada aqui invertida aqui nessa operação aqui no começo, no finalzinho de 2023. Isso aqui a gente conclui o quê? Que deve ser uma consequência dessa pancada aqui também. Aqui no final de 2023, foi quando o produto começou a ser escalado. Ou seja, esse gráfico, junto com esse gráfico, me dizem que aqui teve uma campanha forte de aquisição desse produto e esse produto foi oferecido para clientes fora do perfil anterior à carteira de crédito.
porque entrou uma massa muito grande de clientes e esses clientes tiveram um retorno do investimento muito pior, teve uma safra muito ruim. Então, foi oferecido o produto para clientes que estavam diferentes do que se foi ofertado, e esses clientes deram um prejuízo aqui para a empresa, realmente foi para um patamar muito ruim de rentabilidade, entendeu? Às vezes isso acontece também por vários fatores, tipo, a empresa comprou uma outra empresa, e aí a empresa que estava, essa empresa que a gente já está avaliando aqui, ela tem um perfil de clientes mais premium, e aí entrou clientes mais populares, assim, com rentabilidades menores, e aí detonou a rentabilidade, assim, em primeiro momento, e aí depois ela foi conseguindo readequar esses clientes, rentabilizar esses clientes e conseguiu melhorar isso aqui, tá? Então, tudo isso aqui é muito contextual para vocês entenderem aqui como é que funciona, como é que é o racional de entender e reconhecer esses padrões aqui, como é necessário dentro de uma empresa. Não consigo entrar em maiores detalhes com vocês aqui, porque para manter os dados da empresa em sigilo, não dá para entrar muito aprofundar muito a discussão, mas aqui é para vocês entenderem realmente o racional de uma análise de dados, tá? Passar para o Data Understanding, deixa eu ver aqui se teve comentário aqui dentro. Então, aqui não dá, dentro do que eu posso comentar com vocês, não pode ser, é indicativo, tá? De que entrou não necessariamente da área de marketing, tá? Provavelmente a área de marketing aqui, ela estava querendo que entrasse mais criar, isso aqui normalmente vem de várias decisões. A estratégia da empresa, o board decidiu que queria ser mais agressivo naquele produto ali, e aí o marketing ele fez o trabalho dele, que é divulgar o produto, contratar mídia paga, contratar rede social, influência, fazer divulgação em televisão, que seja, nem acompanha televisão mais, para poder mostrar aquele produto. E aí o trabalho do marketing é atrair o cliente. Se o cliente ele vai ser elegível ali aquele produto ou não, ali já não é mais papel do marketing. O marketing quer trazer o cliente para dentro. Se a empresa, por política, por análise, por modelo, deixou entrar um público ruim ali, um público que é inadequado ao que estava sendo proposto como rentabilidade, aí já é uma questão de realmente da área de riscos, que deixou passar de alguma forma esse cliente que não tinha modelo ou que a política estava muito frágil e deixou passar um cliente que não era interessante para a empresa. Mas aí eu acho que nem é a área de marketing. Embora eu possa dar um cheiro para vocês, que aqui foi uma empresa, a empresa comprou uma outra e essa outra tinha uma rentabilidade menor. Essa outra empresa que foi comprada tinha um perfil de rentabilidade menor e isso acabou realmente detonando a rentabilidade do grupo como um todo. Entrou uma massa muito grande de clientes e aí, então, no caso, esse público era muito diferente do que tinha anteriormente. Então, tombou essa base de dados de clientes com perfil muito diferente e isso afetou a rentabilidade da empresa nesse primeiro momento aqui. Qual seria a diferença da função de analista de dados para o cientista de dados? Eu vou deixar para discutir isso um pouquinho mais, Eric. Me lembra, tá? Se eu não esquecer. Mas eu queria discutir um pouco com vocês, né, aqui no final, tá? Analista de dados, cientista de dados, engenheiro de machine learning, engenheiro de prompt. A gente discute um pouco no final aqui. Analista de BI. Então a gente discute um pouco aqui ao final, porque senão eu vou acabar não dando tempo aqui de terminar a análise aqui com vocês. Mas eu vou discutir sim, tá? Me lembra qualquer coisa, se eu esquecer, a gente discute no final. Data Understanding, eu vou tentar ser mais breve também nas etapas aqui, vocês já entenderam o espírito da coisa. A ideia a etapa seguinte, que é pegar os dados e entender o que é que tem ali dentro, o que é que eu posso fazer com aqueles dados, tá? Então, aqui eu fiz uma ideia, aqui eu li os relacionamentos entre essas tabelas. Então, a tabela de clientes, né, essa lá o list, a tabela de empréstimos e a tabela de pagamentos. Então, tem uma relação ali entre essas tabelas de 1 para N para 1 ali, que precisou ser identificada para poder, então, saber fazer as análises da forma adequada, identificar chaves, identificar esse processo de dados também. E com isso foi identificada quais eram as variáveis principais em cada uma das tabelas. Identificadores, datas de contratação de empréstimo, data de criação, data daquele cliente ali, variáveis numéricas ali de quantidade e de empréstimos, valores, variáveis categóricas, foi avaliada a qualidade dos dados, então se tinha dados nulos, os famosos missing data, se precisava fazer imputação de missing, relacionamento entre tabelas. Então isso veio aqui nessa etapa aqui do Data Understanding, onde você vai entender o que tem de dado ali dentro, a relação entre esses dados, o tipo dos dados, o layout das tabelas, como é que existem, se existe
outliers, então é um ponto que eu não destaquei aqui, mas outliers, essa etapa aqui é onde a gente entende realmente como é que esses dados estão se comportando aqui na nossa base de dados, o que a gente precisa fazer com eles. A gente precisa filtrar, se a gente precisa fazer uma imputação pela média, pela mediana, então técnicas assim de avaliação de dados mesmo, é onde a gente define o que vai ser feito aqui dentro desse Data Understanding. Data Preparation, aqui é onde a gente vai executar efetivamente, então essas transformações. Então, Data Preparation, insights da Allow List, então eu coloquei para cada uma das tabelas aqui, algumas conclusões. Então, teve uma Allow List mais restritiva aqui em maio em 2025, que foi quando realmente o crédito daquele pessoal que entrou ali começou a ir para o vinagre, então começou em 2025 realmente começaram a restringir via política aqueles empréstimos ali permitidos pelo aquele pessoal que entrou ali no final de 2023 para começo de 2024. E aqui o pico de expansão estabilizou ali em janeiro de 2025, teve um decréscimo agressivo ali em 2025, né? Foi onde teve uma política de crédito mais restritiva. Ainda da preparação dos dados, existe um risco de concentração de crédito, então foi avaliado isso aqui também, não vou entrar aqui no detalhe, mas para vocês entenderem em linhas gerais aqui como é que o crédito está concentrado aqui, então executed. Clientes que executaram, contrataram seu crédito de uma forma geral, então relativamente boa, né, esse perfil da carteira aqui dentro. Aí já vem mais análises aqui, matriz de correlação, vocês já devem ter visto aí, os caras devem ter puxado a hora de você, com relação a esse tipo de análise de matriz de correlação, mapa de calor. Então, são análises que são feitas para a gente conseguir fazer essa avaliação. Vocês veem que o básico ali da estatística, ali da análise de dados, ele é algo que já dá um cheiro muito grande do que vai ser feito, o que vai ser permitido ser feito numa operação, numa análise. Isso aqui eu estou usando o meu exemplo prático, que é do meu dia a dia, né? No meu mercado, onde eu me foquei. Mas eu já fiz alguns trabalhos aí de iniciação científica aí do tempo aí, até com o próprio Oscar também, e a gente via que, tipo, por exemplo, bioimpedância, IMC, pesquisas médicas, isso aqui também é o mesmo tipo de análise. Você vai entender fatores ali, como eu mencionei, de obesidade, de sedentarismo, e aí a gente vai conseguir tirar análises também, avaliações do mesmo contexto. Aqui também olhando ROI versus valor do empréstimo, então a rentabilidade aqui e o valor do empréstimo, a gente consegue identificar e avaliar qual é a rentabilidade em cima dos valores, para poder então verificar se clientes que pegam empréstimos maiores, eles são mais rentáveis ou não. Então a gente consegue identificar aqui por essa distribuição. E isso vai dando o nosso cheiro aqui da nossa preparação de dados aqui dentro, né? Como saber como a variável implica ou não no perfil do cliente para o crédito? Quem escolhe ela? Existem modelos prévios, cada caso deve ser criados os próprios e patenteados. Cara, no processo de modelagem, que eu não lembro se eu não vou, aí quando eu entrar aqui no processo eu discuto um pouco com vocês, existem técnicas para você fazer o chamado feature selection, tá? Existem duas etapas assim de dados, que são o feature selection e o feature preparation. Então, o feature selection é você saber quais são as variáveis que efetivamente fazem sentido com aquela target. E aí eu vou mostrar mais à frente como é que eu defini a target, que é a variável que o seu modelo vai avaliar. Então, eu consigo avaliar essa target e eu comparo, vejo, olha, esse fator aqui, imagine o exemplo lá do cardíaco. Olha, eu tenho o cardíaco, o pessoal que teve ataque cardíaco que não teve, e eu consigo, com isso, olhar quais são esses fatores e fazer uma avaliação para olhar, olha, a obesidade contribuiu ou não? Contribuiu, então entra no modelo. O cara morar perto da praia, contribuiu ou não contribuiu? Ah, não contribuiu. O cara da favela e o cara que mora lá na praia, ele foi irrelevante para aquilo ali, então não contribuiu. Ah, o cara tem uma idade, uma faixa de idade acima de 50 anos, contribuiu ou não contribuiu? Ah, isso aqui não contribuiu, o cara tem mais de 50 anos, então não é relevante, assim vai sendo. Por isso que é é um processo de avaliação assim que faz parte desse contexto aqui, de avaliação de dados. Tá?
Então, seguindo aqui, vou tentar reservar, acelerar para demorar um tempo para a gente discutir ali esses pontos gerais aqui, tanto de IA quanto de carreira de dados, de uma forma geral. Análises feitas, tá? Isso aqui eu quero tentando tangibilizar aqui o que vocês devem já estar fazendo ali no R, no Python, assim, e ver como é que isso aqui agrega valor. Olha só o nosso box plot aqui, como a gente vê aqui, tem hora que parece que tem mais outlier do que ponto dentro da distribuição. Então é normal de acontecer isso aqui implica em preparação de dados, tá? Dados tendo que ser ajustados, preparados, agrupados da forma adequada. A taxa de juros aqui já teve uns histogramas mais dentro da realidade, assim, do que se espera, mas aí não teve tanto outlier, né? Quase não teve, invisível, inclusive. E aqui a gente vê que teve muito outlier. Então a gente vê que as nossas análises de box plot também são extremamente úteis. Pagamentos e análise. Pessoal, eu vou passar bem alto aqui, não vou entrar no detalhe aqui também, porque tem muita coisa nessa análise, tá? Nessa análise como um todo, iria fazer no detalhe aqui, iria permitir ter muita coisa aqui para vocês, mas só vou passar aqui comentários em bullet points, assim, em linhas gerais, porque a minha ideia é mostrar como o básico aqui, o básico, assim, é sabor básico. As análises, por mais simples que elas pareçam, elas já conseguem dar e permitir vocês avaliarem uma base de dados, vocês avaliarem um comportamento. Gente que talvez trabalha com saneamento ambiental, por exemplo, consegue fazer uma análise de dados, identificar determinados fatores ali dentro daquele contexto. Então, fenômenos econômicos, então, nem se fala. Então, tudo isso, a análise de dados, por mais simples que pareça, ela consegue permitir insights úteis e que vão direcionar realmente a sua estratégia do como corrigir e como adotar. Desculpe. Como adotar. Então, isso aí é um ponto prático, assim, para vocês verem como é que isso aí funciona, tá? Como é que essas análises funcionam. Então, isso é extremamente relevante, vocês terem essa noção, assim, de até chegar numa técnica avançada, um monte de coisa já dá para fazer, e muito insight, muito direcionamento, muita estratégia já dá para ser formada. Tem processo de crédito, por exemplo, que eles não usam modelos. Eles são feitos baseados em análise de dados. Análise de dados, avaliei, tirei as conclusões, tirei os insights, então faço um baseline de regras para poder colocar, saber qual cliente que vai entrar ou não. Também eu vejo muito isso em fraude, eu já trabalhei com fraude também, e aí prevenção à fraude, prevenção à lavagem de dinheiro, você cria, baseado nessas análises estatísticas, quais são o cliente que ele tem o potencial de ser um fraudador, de ele ser um cara que vai lavar dinheiro. Então, tudo isso entra baseado, sem falar ainda em machine learning. Não falamos em machine learning ainda, em técnica de modelagem. Apenas baseados na análise de dados, no data science da história. Então, a gente vê como é que é importante, como é que é relevante fazer essas análises aqui, tá? Beleza. Então, mais gráfico, mais a avaliação de desempenho. Esse gráfico eu acho que eu já apresentei ele anteriormente. Preparação, conclusões aqui da nossa preparação de dados aqui, que precisou ser feito. Aqui já entra aqui uma avaliação aqui de componentes de PCA. Aqui já considerei aqui para fazer uma visualização assim de PCA, assim, identificar uma visualização PCA aqui para identificar, que foi análise de cluster, tá? Pouco dentro daquilo que alguém perguntou mais à frente, que era, dá para segmentar os clientes? Dá, perfeitamente. Fiz uma análise de cluster aqui, identifiquei os clusters a quais os clientes pertenciam, baseado nos componentes principais que foram definidos. Só desculpa, é inerente a minha de passar das 8 horas assim, começar a fazer isso. Mas é essa a ideia. Então, consegui segmentar aqui 3 públicos. Aqui, então o 0 cai no cluster 0, no cluster 1, no cluster 2. Então, são os 3 clusters que consegui definir baseado nas características que eu defini, nas bases de dados como relevantes. Selecionei, coloquei um algoritmo de PCA, que vocês devem ter, talvez vocês conheçam, não sei se não, que é um algoritmo de redução de características. Então, coloquei e segmentei gerei 2 componentes principais que expressavam todas as variáveis relevantes da tabela, e em seguida mandei clusterizar. Então, esse cluster resultou nesses 3 perfis de crédito, de público aqui, dependendo dessas variáveis. Aqui eu saí com minha guia geral de preparação de dados. Então, cleaning aqui, a limpeza dos dados que precisaram ser feitas. Não tinha duplicata, então não tinha não precisei fazer remoção de duplicata.
aqui nessa tabela, nem tratamento específico para isso. Na list não tinha nulos, então não tinha nulos na base de clientes ali, então é um problema assim quando tem variável de cliente, por exemplo, que fica com 0 nulos. Isso aqui é difícil de acontecer, tá? Geralmente tem muito problema desse tipo. Tem cliente duplicado, o cara às vezes tem gente com... Você sabia que tem gente que pode ter mais de um CPF, inclusive? Que era algo que eu achava que era um absurdo. Mas tem cliente que pode ter tido mais de um CPF. O cara foi por algum motivo e caiu em algum golpe, em alguma coisa, e usaram o CPF dele para fazer um monte de porqueira, e aí ele consegue ir lá na justiça. Olha, estão fazendo empréstimo aí, estão usando meu CPF para lavar dinheiro, estão usando um monte de coisa, e não sou eu que estou envolvido nisso, mas estão usando meu nome e meu CPF. A justiça, em alguns casos, consegue fazer entrar com o advogado consegue entrar com uma ação que ele consegue gerar um CPF novo para ele não ser alvo mais de cobrança, de decisão na justiça. É algo raro, mas tem uma quantidade relevante de pessoas que tem esse tipo de situação, tá? Então não é impossível ter pessoas com mais de um CPF. Um CPF já foi para a vala e outro CPF é o CPF que ela passou a utilizar em algum momento. Então tem toda essa questão aí. Então tem tudo isso, tem esse tipo de coisa. Base grande de dados assim, de história, que você vai acabar batendo com problemas bizarros desse tipo aí. Então, até trabalhar nessa área aí, nessa área eu não sabia também, que dava para ter mais de um CPF. Uma vez eu usei uma chave que era CPF, e aí veio mais de um cliente ali dentro da tabela. Quando eu fui olhar, era cliente que estava com o mesmo, todos iguais, e só CPF duplicado, que para mim era um absurdo. Achei que era homônimo, mas quando eu fui avaliar, tive que ir no analítico e ir atrás desse tipo de situação e descobri que era esse tipo de coisa. Pra vocês terem uma ideia. Então, Loans aqui tiveram na tabela de Loas teve duplicata removida, sim. No pagamentos nem isso. Então não precisou fazer grandes tratamentos aqui dentro, na limpeza. Foram criadas variáveis, né? Features created, ROI, duration, né? O tempo de pagamento, pagamento mensal por empréstimo, agregação por usuário. Isso aqui tudo entra no Data Preparation, porque essa base que sai do Data Preparation é para ser a base que vai ser usada para desenvolver o modelo depois. Então, variável que precisar criar, tratamento que precisar fazer, é aqui nesse Data Preparation. Correlações e padrões. Então, foi identificada a correlação entre valores e meses de pagamento, por algum motivo. Aqui a gente identifica o padrão, necessariamente casa o intuito, padrões por status e período, e a segmentação dos clusters. É o nosso balanço aqui da nossa preparação de dados aqui. A gente já tem, então, a base pronta, com tratamentos feitos para poder, então, entrar na etapa de modeling, que é a etapa mais subestimada do ponto de vista de desenvolvimento, tá? Que é a etapa que todo mundo fala e você não passa quase nenhum período nela, fazendo nada. Então, mas ainda assim, um ponto que eu já levantei, que eu já mostrei para vocês, mas eu não destaquei, é o seguinte, aí vem a parte interessante, tá? Aí entra a nossa discussão que eu coloquei para vocês sobre a IA. Existia esse padrão de dados aqui dentro, e eu mandei a IA lá, o meu GitHub Copilot, faz aí o modelo para poder fazer a segmentação de crédito dessa galera. Só que eu não informei para ele, assumindo que era assim, eu fiz como se fosse um cara que não entendia do processo em um dado momento, assim, ia corrigindo as etapas até aqui. Só que nessa etapa de modelagem, foi um ponto que eu queria ver. Eu faz um modelo para fazer a previsão da inadimplência. Só que, qual é o gatinho aqui? Que aí eu digo para vocês que eu não disse para eles. E esse período de outlier aqui, tá? Esse é o período de outlier. Aqui já era um período de outlier aqui estranho, mas não era tão divergente da média que vinha acontecendo, né? Teve essa elevação, mas não era um período tão bizarro assim. O bizarro vem daqui, né? Dessa janela aqui. E aqui eu ainda deixei o período marcado o período de outlier extremo. Por isso que tem uma implicação mais à frente que eu não cheguei a fechar nessa análise que eu trouxe para vocês, mas que ficou claro, que era a questão de ter uma certa poluição de dados aqui dentro. Então, temos esse período outlier aqui. Então, aqui vem uma série de implicações, tá? O que eu faço com esse período outlier? Alguém tem alguma sugestão do que fazer com essa galera? Nada? Eita. Segrega, eu vi aqui o link. Segrega do geral. É uma alternativa, né? Eu poderia fazer, assim, segregar, assim, é um ponto que precisava ser feito,
Porém, vem a dúvida. Tem algumas opções que a gente tem, né? A gente poderia segregar no sentido de arrancar, tirar essa galera do geral porque tinha um comportamento atípico, o que para mim é muito ruim porque a gente tira padrão de dados ali dentro do nosso perfil. A gente poderia fazer algum tipo de amostragem, selecionar tipo uma amostra que tiver uma quantidade, na hora de fazer o modelo, ao invés de utilizar todo aqui, todo esse público, fazer calcular a mediana de clientes, assim, de empréstimos que eram feitos e coletar essa mediana aqui nesse período, para os meses desse período aqui, entendeu? E poderia simplesmente colocar como uma variável do modelo também, marcar esse período outlier aqui, para poder fazer essa segmentação. Então, tem algumas alternativas que a gente começa a explorar quando a gente vai fazer esse tipo de análise. Opa! E aí vem o ponto que eu falei da nossa IA, né? Simplesmente disse, vai com Deus, me diz aí o que é que você vai fazer aí com esse modelo aqui para fazer essa segmentação aqui em treino e teste. E adivinha só? Leakage data. Leakage data é o vazamento de dados. Então, vamos lá. Foi o que ela fez aqui, eu mandei fazer o modelo, coloquei, fui programando para ela. Ela me gerou um modelo só, tá de cara. Eu pedi para ela, não, eu quero que você me gere uma série de modelos, utilize essas métricas aqui e me diga qual é o... Eu quero ver todas as métricas para então poder tomar a decisão. Não quero que você decida por mim, quero que você faça, mas me dê a decisão aqui para poder tomar a decisão de qual técnica que vai ser usada. Tá? E aí, o que foi que aconteceu? Ela me gerou 9 modelos, hiperparâmetro tunado usando o randomizer search CV, 5 folds de cross-validation, métricas usadas foi Film Score, RockLC, Recall Precision, e um pipeline inteiro, assim, robusto, com processamento e classificador, que é a estrutura de dados, assim, de modelos já bem mais avançada, assim, do usual, tá? Mas, e aí, quando eu vou olhar essas métricas aqui, olha só, alguém consegue me dizer o que é que tem de esquisito aqui nessas métricas? Joga hoje. Ver uma água aí enquanto eles dizem alguma coisa. Mas então, as métricas estão muito altas, tá? Aqui, todas as métricas aqui dos modelos estão extremamente altas, né? Todas essas métricas aqui, F1 CV, F1 teste, tá tudo muito alto, assim. Tirando aqui as regressões, tá? Aqui tem a log, uma logística com L1, L2, com ElasticNet. As três regressões aqui, elas estão todas com métricas muito ruins, e aí, fora as regressões que se revelaram muito ruins já de cara aqui para esse problema, as outras estão, pelo contrário, muito altas. Então, isso indica duas coisas. Uma, o problema ele não é um problema assim modelável assim de forma matemática, seria algo que executou apenas com algoritmos computacionais de Bayesian boosting, que para mim já é algo muito esquisito. E as técnicas estavam todas muito altas. Olha só, quando a gente olha o Rock AUC, 97, 97, 97, 96. Cara, isso aqui é um Rock AUC extremamente alto. Esse é o tipo de problema que indica o quê? Vocês conhecem já os processos de modelagem? Os tipos de problema que pode acontecer nos resultados? Aqui está um caso claro de overfit, tá? Então é o famoso overfit. É o cara que é aquele dado que ele modelou muito bem, aquele modelo que você faz, que sai muito bem para o dado que você está treinando ele, mas que quando você vai apresentar dados diferentes para o qual ele foi treinado, o modelo fica muito ruim. Então a performance vai despencar. Então isso aqui tem toda a cara quando você vê esses resultados de ROC ao ser acurácia muito altos, que é esse tipo de situação. Então é muito ruim. Por exemplo, imagina só, um caso que eu fiz já um modelo com overfitting, aí eu disse, pô, essa métrica aqui, primeira vez que eu me deparei com overfit, por exemplo, foi um modelo que eu estava fazendo no 5 Sul, que era um modelo de projeção de inadimplência, se não me engano, tá? Era projeção de inadimplência. Por isso eu queria pegar a carteira, fiz a projeção de inadimplência.
E aí eu utilizei eu comecei a utilizar variáveis exógenas. Então, eu coloquei variável do tipo PIB, coloquei variável do tipo IPCA e coloquei, fora as variáveis da carteira que eu tinha, comecei a colocar variáveis exógenas, PIB, IPCA, eu tenho que colocar taxa de desemprego, variáveis desse tipo, e não fiz o tratamento adequado na hora de inserir e fazer essa junção entre esses fatores. E aí o que aconteceu? O modelo começou a dar métricas assim, de ROI, era ROI lá em cima, era o MAI ali, o erro quadrático médio baixíssimo. Então, nossa, o modelo aparentemente estava maravilhoso. Aí, quando eu apresentei esses resultados até para o meu gestor, ele me disse: ué, mas isso aqui tá errado, isso aqui não tem condição, tem que ser tão bom assim. Não tem condição. Eu, não. Isso aqui é o modelo que eu fiz era a última bolacha do pacote, é um modelo maravilhoso, muito bom mesmo. Eu sou o cara. Beleza, então testa aí com dados fora do treino. A janela, aí quando eu fui testar, tá, beleza. Fui lá todo confiante, quando eu olhei, a performance despencava. Assim, dos dados fora do treino. A performance simplesmente despencava. O erro quadrático médio, que era quase zero no modo do treino, ele ia lá para cima de 10, para cima de 20, quando eu utilizava dados fora do treino. Então, deu para ver que era um problema claro de overfit. E isso aqui, que hoje em dia, essa situação que eu passei, me faz ver claramente quando eu vejo esse tipo de situação de ROC ao ser extremamente alta, é quase 100% aqui de acerto na prática, quase 100% de predição aqui no nosso modelo, que isso aqui é um problema de overfit. Então, o modelo que eu mandei aí a fazer, ela ia me cuspir um modelo overfitado. Só que se eu não tivesse esse conhecimento de histórico aqui de negócio, de modelos, eu ia achar esse modelo aqui maravilhoso. Eu ia dizer que esse modelo estava muito bom. E eu vi isso acontecer na prática, tá? Quando eu vi uma pessoa usando Cloud Code na empresa que eu trabalhava e ela não tinha conhecimento de modelos, e ela começou a pedir, soltar prompt e pedir para ir a soltar o modelo para ela, começou a dar esse tipo de resultado aqui. E aí o cara ficou todo animado, ele começou a falar que, olha, aqui não preciso da área de modelagem, consigo fazer meus modelos, consigo soltar, consigo arrasar aqui, consigo fazer. Beleza, cara, mas você está testando com dados diferentes do que você está treinando? Aí, não, nem precisa, tá tudo bom aqui, tá tudo tranquilo. Aí, quando foi depois de um tempo, esse mesmo cara chegou para mim, cara, todo desesperado. Aí, o que aconteceu? Aí, não, porque os modelos que eu estou rodando não estão dando bons resultados aqui. Foi apresentar para o diretor me deu um fumo, porque o modelo está dando resultados ridículos, ridículos de ruins. Aí eu, tá bom, vamos ver o que foi que aconteceu. O que aconteceu? Isso aqui. O modelo overfitado, eu fico emocionado com os resultados iniciais, e aí na hora de executar na prática, a performance do modelo foi realmente uma bela porcaria. Então não dá para acreditar assim quando o modelo ele começa a dar valores muito altos, já acende um alerta. Isso aqui foi o que a IA fez sem fazer uma técnica de separação dos dados da forma adequada. Olha só mais métrica aqui. O AROC lá em cima. O AROC é uma métrica que quanto mais alto, melhor. Né? Ela varia aqui entre a diagonal aqui de 0,5. Mas aí olha só como ela ficou uma verdadeira porcaria. O que começava a olhar, assim, quem não conhecia, mesmo sem conhecer, conseguiria dar um cheiro, era a curva de precision recall. Que aí começou a dar começou a ficar com essa cara aqui bem irregular, apesar de ser bem alta, começou a ficar bem irregular. A matriz de confusão aqui, que a matriz de confusão é uma tabela que ela avalia o que foi que acertou do que era predito e do que era previsto, dava um cheiro de que tinha alguma coisa errada, embora ainda assim tivesse em tese um resultado muito bom. Mas então o que me chamou a atenção foi essa ROC AUC aqui, absurda de alta. O Precision, ele era um número factível. Se fosse isso aqui no ROC AUC, seria algo factível também de ter, tá? Até seria alto demais, mas ainda assim tinha alguma coisa. Isso aqui ainda assim não me chamaria tanta atenção. E aí as métricas de FIU Score, que são outras métricas aqui relacionadas também, começaram a me dar uma noção de que tinha alguma coisa errada com esse negócio aqui, tá? Então, quando eu fui avaliar, deixa eu ver se eu trouxe para cá. Aqui, Chape, tá? Até um ponto que eu acho que alguém perguntou, né? Como explica, acho que alguém em algum momento perguntou sobre variáveis, não sei se alguém perguntou, acho que sim. Acho que alguém perguntou sobre as variáveis relevantes e tal. E aqui é uma das métricas interessantes para explicar como é que as variáveis elas se comportam com relação ao comportamento, tá? Isso aqui é a métrica de Chape. Eu não vou estressar aqui o conceitual do Chape aqui, porque é mais complexo. Tem alguns fatores aqui, alguns cálculos que a gente faz.
mas a gente identifica como o quão a variável é relevante para explicar aquele fenômeno e o quão ele entra positivamente ou negativamente. Então, quanto mais vermelho, assim, você consegue entender qual é o nível de relevância daquela variável ali, daquele fator, e para onde é que ele vai, né? Se ele impacta positivamente ou negativamente. A gente vê que tem um eixo negativo aqui, que é onde impacta negativamente, e aqui positivamente, e aqui é a escala do quão esse impacto acontece. Então, é uma métrica aqui que a gente usa para tornar os modelos mais explicável uma técnica de machine learning, tá? Até acho que eu não comentei a técnica que venceu aqui, qual foi? Deixa eu voltar. Foi o LightGBM. Aí foi a técnica que venceu, e aqui eu estou entrando realmente nas variáveis como elas explicaram aqui o LightGBM. Então, isso aqui tinha cheiro de coisa ruim, já. Então, o que foi que eu efetivamente fiz aqui? Já que eu vi que tinha aquele período ali que estava zoado, né? Entre abril e junho de 24. Aqui entra o ponto, né, Lincoln, que você perguntou aqui, como corrigir. Cara, você tem que pensar em estratégias de como segmentar aquele pessoal. Então é aí que volta para a prancheta de entender os seus dados, como é que ele funciona, o que tem lá nos seus dados. Isso aí acontece normalmente quando a etapa de avaliação aqui, ela não foi bem feita, de data preparation, de data understanding, você não entendeu os dados da forma correta. Então, quando um modelo desse chega na etapa e é desenvolvido dessa forma e está esse tipo de resultado, é porque etapas anteriores as etapas anteriores falharam em algum momento. Aí você precisa voltar para a prancheta e verificar realmente como é que você pode tratar suas variáveis ou então selecionar variáveis relevantes na hora de fazer a sua matriz cruzada lá nas etapas anteriores. Então, aqui que entra realmente a avaliação. Só que o ponto que eu quero levantar com vocês é que, tipo, a IA deixou passar, porque se a IA é tão inteligente, por que ela não conseguiu prever isso aqui? Por que eu simplesmente coloquei para ela fazer o modelo com os dados e fui ditando ali a etapa de tratamento de dados? Por que ela simplesmente não verificou ali não desenvolveu o modelo da forma correta, não incluiu esse tratamento de cara? Ela não incluiu. Então, aí é que entra, mais uma vez, o ponto do especialista precisar olhar e criticar esses resultados e aí saber corrigir e voltar na prancheta do que a IA fez. Aqui eu mandei ela fazer, olha, seleciona aquele período aqui, deixa eu ver se eu coloquei esse gráfico de volta aqui. Não coloquei não. Aí é o ponto que a IA deveria ter me dito isso aqui. Cadê? Não, filha. Que esse período aqui era um período esquisito, né? E não só ele, tá? Aí vocês vão ver, eu vou voltar à frente, que teve uma parte que eu não trouxe para cá. Mas não só ele. A gente vê que não tem só ele de período esquisito aqui. Isso aqui é o extremo. Mas a gente vê que teve esse outro período aqui que foi esquisito. Dá para colocar até prolongar essa janela aqui para um período também anormal. Então, dava para marcar assim pelo menos 3 períodos aqui com períodos outliers aqui e avaliar essa questão. Então, realmente ficou muito estranho essa métrica aqui. O que foi que eu fiz para mitigar aquele problema? Então, eu fiz uma seleção de tratei aquele período de outlier ali entre abril e junho, outlier extremo, de forma diferente. E aí eu foquei em técnicas também, eu foquei, como eu já tinha visto ali anteriormente, que as técnicas de regressão, elas não estavam dando bom resultado já a priori, e eu queria realmente fazer um processo um pouco mais enxuto, e eu já tinha uma noção de que pelo comportamento dos dados, técnicas de bagging boost iam funcionar melhor. Então, eu já limei a rede neural e já limei as técnicas de regressão daqui da tabela e foquei nessas 4. Random Forest, Cat Boost, que eu humildemente gosto de chamar de Gato Boost, e LightGBM e XGBoost. Então, eu coloquei aqui para poder verificar esse efeito e acrescentei a métrica do KS no treino do teste para me ajudar aqui a fazer essa avaliação, tá? Então, consegui encontrar resultados ainda esquisitos aqui para o ROC e ao C, mas o KS, o treino e teste, conseguia me trazer um pouco mais para a realidade do cenário. Me ajudou a limpar um pouco mais a realidade do cenário. Modelo aqui, o modelo campeão aqui, que foi o nosso Gato Boost. Então, ele aqui, nosso Gato Boost aqui, ele foi o mais relevante. Olha como o SHAP mudou. Aqui eu coloquei também aqui o SHAP aqui das variáveis secas aqui também, para ter essa distribuição de relação da média do SHAP. Mas foi o tratamento que eu fiz inicialmente para melhorar um pouco aqui o comportamento, tá?
A bem da verdade, eu não quis deixar a apresentação ainda maior do que já está, mas tive mais outras duas segmentações para melhorar esse resultado ainda mais, tá? Então, eu segmentei aqueles 2 períodos de trade e teste e fiz em algum momento uma implementação em que eu selecionava a amostra da mediana da quantidade de empréstimos para poder fazer a avaliação sem nem deixar muito dado de fora, nem limar muitas safras, mas também não ter uma distorção muito grande do comportamento daquele público ali dentro. Então, teve outros tratamentos adicionais. Eu trouxe essa comparação entre o que foi feito puramente pela IA, que deixou com liquid data, e para vocês terem uma ideia do contraste e de como não é simplesmente colocar para a IA fazer, tá? O especialista precisa ir ali e colocar esse negócio na mão ali e parametrizar da forma adequada para a IA só colocar o operacional e aí você ir lá como especialista e fazer a avaliação de tudo que é preciso fazer. Beleza? Tranquilo? Acharam interessante? Muito. Beleza. Vou disponibilizar esse material aqui também, tá? Como eu já anonimizei as informações, aqui é um material aqui esse material também não é a ideia dele é ser tão profundo assim, é mais para ver essa questão que eu discuti na sessão anterior do Mindset. Então, vou disponibilizar também esse material aqui. Eu vou avaliar, tá? Se eu consigo disponibilizar o código para você. Eu tenho que ver se não tem risco de vazar de alguma forma o dado da empresa e já entra uma questão de se eu posso disponibilizar o código, mas não posso disponibilizar o dado. Então, já não sei se é tão relevante assim para vocês terem isso aqui. Eu vou dar uma avaliada e eu mando o que der junto com a apresentação aqui, tá? Mas aqui, passando para a etapa seguinte de avaliação, né, o evaluation. Aqui o evaluation, né, já aprofunda aqui no Financex. Então entra o financeiro do negócio aqui para poder realmente garantir o que é que vai funcionar ou não. Então o Financex aqui entra bastante forte. Aqui entra o famoso threshold. Então eu vou saber aqui onde é que eu vou cortar. Cara, para você ter uma ideia em linha geral, eu quero saber aqui. Uma vez que o modelo me diz que o fulano tem que o Biratã tem uma probabilidade aqui de 0,95% de pagar a fatura. Porque isso aqui é altamente rentável, ele tem uma baixa probabilidade de pagar, então eu quero os melhores clientes ali em cima, né? Aí imagina um Felipe ali que tem 55% de chance apenas de pagar a fatura. Isso para mim faz sentido de deixar o Felipe entrar na carteira ou limbo o Felipe aqui já de cara, e aí deixo só o pessoal acima de 95% para acertar. Então, tudo isso é uma métrica de negócio, uma avaliação de negócio, que aí se busca tanto calibrar a receita com rentabilidade. Você trazer mais clientes implica necessariamente em você ter uma perda maior, uma entrada de risco maior na sua carteira de crédito. Então, esse é a balança que deve ser equilibrada. Se você quer apenas ter o filé mignon, ou você quer ali ter um pouco de chã de dentro ali, de outras carnes de pescoço, pé de galinha ali no meio, para poder ter um ganho de receita, para poder realmente rentabilizar um pouco melhor a sua carteira. Então, esse é o equilíbrio que precisa ser feito e definido de acordo com a estratégia. Aqui foi um baseline que eu utilizei aqui usando como predisposição, assim como pré-cenário, né? Cenários, eu gosto de trabalhar com cenários. Então, taxa de juros que pode ser cobrada, taxa de recuperação em torno de 20%, custo fixo por cliente aprovado. Então, começa a entrar realmente o financeiro da empresa, começa a contribuir, volume, começa a entrar em uma análise muito mais com relação ao financeiro, uma análise mais dinheirística, uma análise propriamente seca de análise de dados, que não deixa de ser análise de dados, tá? Mas já sai um pouco daquele universo de KS, de IEP, de Cuba Rock, já entra realmente em como você vai transformar o seu modelo em grana para a empresa. Então aqui já entra já a etapa de avaliação, que hoje em dia é a etapa que eu gasto mais tempo, assim, é a etapa que eu mais gosto de fazer. Sinceramente, esse aqui é a etapa que eu realmente gosto mais, porque quando você vai mais para a gestão, você acaba saindo muito mais das 4 etapas anteriores e indo mais para aqui. Entra mais aqui para essas 2 últimas aqui, que é a etapa realmente de definir a estratégia de como é que as técnicas e os modelos vão impactar nas coisas. Então, essa é a ideia da avaliação aqui.
Aqui, ganhos cumulativos, aqui, por gráfico de ganhos acumulativos. Você deixar aleatório aqui, deixar, beleza, não tem um modelo, deixa qualquer um entrar, aleatoriamente eu decido quem vai entrar e quem não vai entrar. Então, essa barra aqui, 50, né? O cara vai ter 50% de chance de entrar na sua carteira, em uma situação hipotética, né? Então, 50% aí, todo mundo que for entrar aqui na carteira, eu escolho na moeda quem é que vai entrar e quem é que não vai entrar. Então, e aqui é o modelo proposto, que eu propus. Então, tem esse modelo aqui que ele vai capturar 96% dos bons pagadores ali nos DCs. Então, vai proporcionar um ganho relevante ali para a empresa, assim, identificar esses caras que são os bons pagadores. Os cenários aqui com os baselines. Se eu vou aprovar todo mundo, se eu pego, imagina que eu deixo porteira aberta. Todo mundo que solicitar, eu vou deixar entrar. Então, eu vou ter menos 13 milhões de perda. Aqui já não é 13 milhões, 13 milhões, 92 mil. Isso aí, 13 milhões de perda. Então, se eu deixar todo mundo entrar, se eu rejeitar todo mundo, meu lucro é zero, assim, então, porque, tipo, ninguém entrou, então eu não emprestei para ninguém. Então, eu não ganhei, não perdi nada, mas também não ganhei nada. Então, são cenários básicos, assim, meio hipotéticos para se considerar. Uma aprovação aleatória de cerca de 30%, então eu vou ter um lucro médio aqui esperado de menos 4 milhões, ou seja, eu vou perder dinheiro. E com o modelo utilizado, né, nosso Gato Boost, então eu vou ter uns 69 milhões de lucro. Então, diz aí o que é que vocês acham que é o mais vantajoso, né? Não precisa falar, pensar muito. Então, aqui a gente tem uns 69 milhões aqui de entrada aqui de lucro com o modelo sendo utilizado, sendo que eu estou falando aqui, eu estou considerando aqui aquele modelo ruim, tá? Aquele modelo ali com o que eu ainda não né, o do cenário 2, que nem tem todos os tratamentos feitos da forma adequada. Então, a gente vê como o potencial de uma análise de dados, de um processo de data science aqui, tende a agregar numa empresa, tá? Essa base aqui é uma base real. Então, e ver como é que consegue ser algo realmente vantajoso e como é que vocês podem fazer realmente mudar o jogo para um negócio, para uma empresa, o que quer que seja. Imagina só, um contexto médico, né? Outro paralelo que eu gosto de fazer, foram os dois que eu mexi mais assim, foram com pesquisas médicas. Imagina só o quão você pode colaborar com a vida das pessoas quando você trata com um modelo, com uma análise que pode influenciar em uma dieta nova, em algum tipo de modo de viver diferente, em algum tipo de medicação. Isso aqui, até para um paralelo, isso aqui é exatamente esse tipo de análise que uma vacina, um medicamento passa na hora que ele vai ser testado, tá? Quando a gente ouve falar, sabe, na época da vacina da Covid, que todo mundo virou especialista em análise de droga, aquela avaliação com relação a tal vacina passou, tal vacina não foi aprovada ainda, tal vacina não foi avaliada pela Anvisa, tal vacina não foi avaliada pela FDA lá, a Federação de Drogas lá dos Estados Unidos, de avaliação de medicamentos. Então é isso aqui, é esse processo, é um processo de análise de dados que precisa ser realizado e os dados precisam responder se são satisfatórios para identificar se aquele medicamento ele foi efetivamente efetivo para foi realmente efetivo para o tratamento das pessoas ou não. É isso aqui, não muda muito desse tipo de análise, desse tipo de racional aqui não, tá? Muda o objeto de estudo, mas o racional científico da investigação é praticamente o mesmo. Não muda grande coisa, claro, outro contexto, mas é essa lógica, tá? Esse é o ponto que eu quero trazer para vocês aqui, que vocês precisam ter claro aqui da minha participação aqui nesse mini curso, é entender esse mindset do que é que o cientista de dados precisa agregar aqui como profissional para um negócio, para uma pesquisa médica, para pesquisa acadêmica, para um estudo em educação, para uma avaliação na indústria, para o que quer que seja. Né? Aqui, Lincoln, nesse caso, o modelo foi implementado, o valor real atingido foi próximo ao projetado. Aqui já entra um pouco. Aí eu entreguei esse produto, tá? Eu confesso que após a entrega dessa avaliação, eu entrei aqui mais como um consultor e mostrei o valor. E aí eu não cheguei a atuar depois que o modelo foi implementado, depois que ele foi colocado de pé. Eu dei os insumos, que eu vou mostrar aqui na etapa de avaliação aqui para fechar o ciclo, mas eu já não acompanhei o resultado, como é que ele está sendo. Tá? Então, eu atuei realmente aqui como um consultor que entregou o produto, o objeto, a análise, mas eu não acompanhei por dentro como foi utilizado. Eu também dou consultoria assim, para fazer esse tipo de análise de dados. Então,
Por isso que eu não acompanhei. O mal do consultor é isso, ele entrega o produto, mas ele entrega o filho, mas ele não necessariamente vê o filho crescer. Então, realmente, eu não acompanhei esse resultado na prática aqui, tá? Apenas deixei os insumos aqui, mostrei os resultados para poder gerar os insights ali para a empresa. Seguindo aqui já discuti com vocês, vou pular direto. Passando para o deploy, e aí a questão de como colocar esse modelo em produção, o que precisa ser entregue para a área de infraestrutura, ou o que precisa ser feito pelo cientista de dados para entregar. O normal, empresa grande, em geral, faz isso, tá? Aqui tem uma grande distinção. Empresa grande, normalmente você tem um time de infraestrutura que vai fazer o que o cientista de dados vai pegar esses insumos que eu vou mostrar para vocês e vai dizer, olha, entreguei, tive um modelo, me coloca esse modelo para ser executado de pé. Em fintechs, em empresas menores, eu já vi situações que o próprio cientista de dados é quem coloca, quem faz essas parametrizações e coloca isso aqui de pé, tá? Então, depende muito do ambiente, mas o fato é que o processo é similar. O processo é igual, assim, da forma geral. O que precisa ser feito, o que é utilizado de insumo é similar. Que é o deploy. Então, deploy aqui, a ideia é ser um agente de IA que faça essa avaliação, assim, o modelo execute dentro de um processo que um agente de IA vai fazer essa decisão. Então, a ideia é o quê? Eu utilizei esse modelo, vou colocar esses insumos, o cliente, quando for solicitar o crédito, vai entrar, ele vai fazer através de uma plataforma que é um agente de IA executando por trás e que vai pegar os dados do cliente, vai levar para vai carregar para o ambiente de dados, executar o modelo e devolver a resposta da proposta ao cliente ou não. Tá? Então, essa estrutura de agente de IA que foi construída com base nesses artefatos aqui, como a gente chama, nesses outputs necessários para poder fazer essa entrega. Então, o modelo foi um CatBoost, a otimização foi via Randomizer de Search CV, foi implementado no Scikit-Learn Pipeline, então são os executáveis, não, os objetos que são, os componentes que são entregues. Então, o ponto PKL, que é o que mais eu vou falar, que é o ponto Pickle, que é realmente a gravação, como se fosse o seu modelo gravado. O pré-processador, que é o pré-processamento de dados ali, a estrutura que vai rodar, que só a gente vai usar para fazer essa execução e essa conversa, esse consumo de informação de dados. E o script aqui, standalone, que é o que vai realmente ser a prévia, vamos dizer assim, o seu modelo Python sendo executado na prática, assim, no código raiz. Então, esse predicate-loan aqui, ele também permite que é um insumo que é relevante para ao seu agente de IA executar, o seu motor de decisão, dependendo da estrutura utilizar. Então, aqui vai ser o que aqui vai ser utilizado, tá? Aqui, em linhas gerais, o deploy aqui ilustrando de uma forma um pouco mais gráfica, tá? Sem me apegar muito, senão vai demorar bastante. Então, a Loan Application vai fazer a execução, os dados vão entrar, os dados vão ser pré-processados, o modelo de risco vai rodar. Aqui olhando agora, usei até a técnica final com o LightGBM, né? O que eu mostrei para vocês era o CatBoost, mas independente do modelo. Repayment Probability, então, o cálculo aqui de probabilidade, vai bater, então, com as regras de política de crédito e vai tomar a decisão final se aprova ou rejeita, tá? Então, esse é o processo aqui. E resultados obtidos. Por fim, vou ser bem sintético aqui, já nem lembro quantos slides tem aqui, mas vou deixar já direto aqui tem os próximos passos, mas aqui eu acho que é a essência do que eu coloquei para vocês aqui, você não vai acrescentar muita coisa aqui nos resultados, mas foi tudo daquilo que eu discuti, melhorias estratégicas, política de crédito, ajuste de portfólio, próximos passos que eu poderia executar, mas a análise em si é essa daqui, tá? Então, essa é uma análise de dados na prática aqui, feita para uma análise real feita aqui, que eu mostrei para vocês, tá? E aí, o que vocês acharam? Ajudou a tangibilizar assim, o que é uma análise, o que é que um data science faz na prática dentro de uma companhia? E você? Legal. Boa. Essa é a ideia, esse é o objetivo, é tirar um pouco tirou um pouco do etéreo, né, daquilo que você só imagina, que eu posso fazer, para algo mais prático aqui, para vocês entenderem bem, assim, como é que funciona uma análise de dados na prática. Qualquer coisa vocês falam.
eu queria discutir também, né? Acho que foi o Lucas que comentou mais acima, não lembro, acho que foi o Eric comentou mais acima, sobre carreiras em dados, né? Eu até agora falando ainda, responder, até fui sendo bem oportunista. Tem um artigo meu, velho, que eu falo sobre as principais características, assim, no LinkedIn, até tal, sobre as carreiras de cada um. Mas, em linhas gerais, o cientista de dados, cara, ele é o cara que vai fazer esse tipo de processo aqui. Ele vai entrar nos dados ali e ele vai investigar, entender o contexto, investigar o que é que tem nos dados. É um cientista mesmo, um trabalho de investigação, entender o que está acontecendo e o que é que pode ser proposto. Então, é isso que um cientista de dados faz. Um analista, ele vai ter um viés muito mais de diagnóstico, de fazer avaliações um pouco mais, fazer uma análise muito mais exploratória das coisas. Então, seria a ideia até de um analista poderia entrar aqui junto com o cientista para fazer aquela parte um pouco mais exploratória, tá? Até em alguns outros lugares tem times multidisciplinares que tem um cara que faz a análise dos dados, aí vem o cientista e complementa, e aí depois tem o time de infra que vai fazer o deploy, então tem muito dessa dinâmica assim de papéis. Mas o analista é o cara que ele vai ficar ali um pouco mais no exploratório. Ele vai fazer a análise de uma forma muito mais exploratória de dados ali, muito mais descritiva de dados que o cientista. Então ele vai analisar, ele vai fazer a avaliação, ele vai ter muitas vezes trazer em gráficos, então é aquele cara que também cruza ali com o analista de BI, ele é o cara que vai ter uma análise um pouco mais de entender, uma visão muito mais descritiva de entender o que acontece ali na carteira, o que acontece ali com aqueles dados. Então, esse seria o analista. O cientista ele pode ser mais abrangente durante todo o processo. E aí tem também o cara que é o analista o engenheiro de infraestrutura, o engenheiro de machine learning, que é o cara que vai fazer essa etapa de deploy, quem vai colocar isso de pé, tá? Então, essas são as 3 grandes visões de carreira, assim, dentro da área de dados. Aqui o Eric, em alguns casos, como de risco de crédito, o diagnóstico do analista é essencial para o cientista fazer a previsão? Cara, depende. Porque, como eu disse, muitas vezes as funções são meio que emboladas ali dentro, tá? Então, o cientista, muitas vezes, ele depende muito da estrutura como está sendo feita. O cientista, ele também é um analista. Via de regra, o cientista, ele consegue fazer boa parte do trabalho que um analista faz, tá? A recíproca não é verdadeira. Não necessariamente o cara que é um analista, ele consegue ser um bom cientista. É que dentro de casa eu tenho bem esse exemplo, tá? Minha esposa, ela tem a habilidade técnica para ser uma cientista, mas ela focou na carreira dela, nas empresas que ela atuou muito mais como uma pessoa que era uma analista de dados. Então, esse escopo de desenvolver modelos para frente, por exemplo, que é muito do meu escopo, ela não tem vivência, ela tem vivência teórica, mas não prática. Então, ela ficou muito mais como um analista de dados. Então, ela era analista de dados dentro do time do Bradesco, por exemplo, e tinha os cientistas, que era quem atuavam ali que fazia as análises, essa etapa para trás, de desenvolver modelo, de desenvolver coisas, objetos produtivos que iriam utilizar de forma um pouco mais estrutural. Então, ela era a pessoa que fazia, era analista de dados. Mas ela, quando eu falo sobre, por exemplo, projetos de cientista de dados, para ela hoje é o obstáculo que ela está tendo, assim, de realmente ter um aprofundamento para chegar a ser uma cientista de dados. Então, o cientista de dados, via de regra, ele consegue fazer o trabalho, boa parte do trabalho do analista, mas o analista ele tem potencial, mas ele tem um pouco mais de dificuldade para ser um cientista. Então, essa é a grande barreira que a gente tem hoje. E o trabalho de engenheiro de dados normalmente é difícil para os dois, tanto para o analista quanto para o cientista. Quando eu tenho que fazer trabalho de engenharia de dados, por exemplo, ou mesmo de gerenciar equipes de engenharia de dados, é a área, por exemplo, que eu tenho menos entendimento, assim, com relação a deploy, a ambiente de Apache Airflow, ambiente de DAGs, de construir estrutura de dados para que os meus modelos rodem e conectem. Então, vai muito, assim, de papéis, assim, bem segregados ali, considerando essa bola dividida ali entre analista e cientista. Beleza? Pode falar, Biratã? Bom, Felipe, veja só, muito impressionante a sua apresentação
E vou dizer para você, cara, eu me sinto assim. Nós estamos no início do curso, certo? E eu não sei até onde a gente vai, eu falo por mim, não sei até onde eu vou, mas eu espero poder no processo chegar a fazer um trabalho, não assim, talvez tão impecável, mas poder ter condições de desempenhar um trabalho como esse que você apresentou para a gente hoje. Hoje eu me sinto assim, vou ser bem honesto para você. Eu me sinto assim, entrando ali na Praia do Saco, sem saber nadar, e dando aquelas braçadas ali no começo da praia, ali no Mangue Seco, e quem sabe aprendendo aos poucos a nadar nesse mar, que é a ciência de dados, e quem sabe chegar até a Ilha da Tieta, né, e poder apreciar aquele momento. Enfim, né? Uma coisa que eu achei bem interessante, cara, e eu falei isso porque eu não vou mentir, vou ser bem honesto. Nós estamos no começo do curso. Se eu disser para você que entendi tudo, eu acho que eu não vou estar sendo muito sincero com você, não. Mas eu entendi porque a gente não pode querer nadar sem saber, né? E tem que primeiro conhecer os passos iniciais. Então, eu acho que é uma introdução muito interessante a gente saber em que mar, conhecer em que ambiente a gente está lidando e os pontos mais essenciais disso, né? E uma coisa que chamou minha atenção é que o cara pode ser assim um excelente cientista de dados, na prática ali de produzir excelente conteúdo. Só que tem um lance que você vai ter que lidar com pessoas, né, e de personalidades, de perfis diferentes, e você precisa ter aí uma capacidade de convencimento e a decisão, ela tanto a decisão, a não decisão, por exemplo, você não consegue convencer vamos supor, um presidente de uma empresa, um diretor financeiro, a tomar uma decisão e ele não toma essa decisão e acaba tomando prejuízo. A responsabilidade é sua por não ter conseguido convencer o cara. E também, se você consegue convencer o cara e aí o cara toma a decisão e a decisão dá prejuízo, também a responsabilidade é do cientista que gerou esse entendimento. Então, a responsabilidade muito grande, né? Então, só queria, né, deixar aqui essas palavras, agradecer. Daqui a pouco aí assistir o campeão brasileiro de 87. Agradecer, obrigado Felipe, obrigado Oscar, tá bom? E estamos aí acompanhando. Beleza. Pessoal, mas assim, essa ideia, esse ponto, um dos pontos que eu tenho objetivo aqui é justamente mostrar para vocês o seguinte, que tipo, todo mundo se sente perdido, tá? No momento de sair. Esse é o grande ponto. Eu também estava assim, eu entrei no G Barbosa ali no Cecosulha, não tinha a menor ideia de como era do que era que eu ia fazer ainda. Com relação à análise de dados, o que é uma base de dados, o que é que eu vou fazer, como é que eu vou agregar valor ali, o que é que um estatístico, o que é que um data science faz dentro de uma empresa. Então, esse é o local, esse é exatamente o ponto que vocês estão, que eu imaginei já que vocês estariam. É justamente esse o momento, é o normal. Vocês se sentirem assim perdidos, vocês se sentirem sem ter noção do que fazer. O ponto importante que eu comentei com vocês lá na sessão anterior e que é importante vocês saírem daqui também com essa ideia é a questão do mindset. É a questão de vocês entenderem que sim, a área de dados é uma área que você tem muito potencial, não só de carreira, como potencial para agregar resultado em qualquer lugar que vocês forem fazer. Então, essa é o grande objetivo. O objetivo maior até de mostrar essa análise é para tangibilizar o que é que vocês podem fazer. E essa é a grande mensagem, tá? Isso aqui é para mostrar o seguinte, que em algum momento eu já estava assim que nem vocês, no momento de sair, de estar assim saindo, de estar me sentindo perdido, e que no momento já consigo desenvolver uma análise. Essa análise aqui é até de um nível de básico para intermediário, tá? Então é uma análise assim que dá para você desenvolver. Vocês são totalmente capazes para desenvolver esse tipo de análise. Essa é a mensagem principal, tá? Não se sintam, vamos dizer assim, amedrontados por essa análise. Essa análise aqui, inclusive, como eu falei com vocês, eu fui muita coisa até mandando prompt hoje para uma IA executar o operacional. Modéstia à parte, conseguiria executar no braço também. Mas esse racional aqui de fazer as coisas, o principal que vocês têm que saber é o quê? É postura, é o mindset, é saber que vocês podem perfeitamente
fazer uma análise dessa daqui a um tempo. Então, esse é o ponto principal. Essa análise aqui que foi feita, não é porque não foi feita porque especialmente tinha algo especial em mim para fazer, não, tá? Essa é uma análise totalmente perfeita, que vocês são, é totalmente factível que vocês façam esse tipo de análise daqui a um tempo. Então, é algo, assim, bem tangível para vocês conseguirem fazer, bem factível que vocês estejam fazendo, tá? Então, é difícil de imaginar em um momento como é que isso pode do A pode dar para o B, mas vai por mim, realmente totalmente factível. Quando eu estava lá no Cencosud, por exemplo, eu fazia uma série de processos e eu fiquei como o único analista da equipe por um bom tempo, assim, por quase um ano, tá? Então, quando o pessoal chegou, quando eu já estava já como sênior ali na instituição, então chegaram os novos analistas júniores e aí eu mostrava para eles os processos e a reação deles era parecida com a que vocês estão tendo. Ah, eu não sei como é que eu vou conseguir fazer isso aqui em algum momento. Cara, você consegue sim. Se você está aqui é porque você é um cara que tem potencial para conseguir fazer isso. E depois de, tipo, alguns meses, de alguns meses, de uns 6 meses, os caras já estavam fazendo análise melhor do que eu. Então, para vocês terem essa ideia de que vocês são plenamente, estão do ponto de vista teórico aqui já e de posição de conhecimento, que vocês já estão totalmente factíveis, que vocês, daqui a um tempo, vocês já estejam fazendo algo assim. Então, é totalmente factível, tá? Não é uma barreira de entrada, é uma barreira de incentivo para vocês estarem já pensando em como agregar valor e como fazer coisas de análise nessa pegada aqui. Beleza? Beleza. Alguém tem alguma dúvida a mais? Então, essa é a mensagem principal, essa é a análise, essa aqui é a contribuição que eu busco, que eu estava procurando dar para vocês, tá, pessoal? Mas, qualquer coisa, vamos falando, me adiciona no LinkedIn, se inscreve no meu canal do YouTube, tentando fazer esse canal crescer, tá difícil. Mas aí me dê essa ajuda e a gente vai conversando por lá, tá? A ideia é que vocês se sintam estimulados realmente a se desenvolver. Eu recomendo, assim, o Biratan, que você não desista, que você siga firme, porque essa é uma área com muito potencial, assim, tanto de carreira, financeiro, de realização de entregas, é uma área, assim, que eu não consigo me ver, assim, fazendo outra coisa. Mesmo eu sempre dizia assim, quando eu entrei lá na graduação em estatística, lá para 2007, e eu me via, eu estou em estatística, mas eu poderia ser um cara da computação, poderia ser um cara da física, eu me identificava com exatas e não necessariamente com estatística, com dados, na forma geral. Hoje eu digo tranquilamente que eu não me vejo, não me veria fazendo outra coisa. Acho que isso teve uma decisão, assim, uma combinação, assim, de aptidão com momento também de carreira, que hoje o boom do data science ele é real, assim, eu peguei o começo do boom do data science, e daí que também me ajudou a conseguir ter um crescimento, assim, grande de carreira, mas eu vejo, assim, que, tipo, é disso para mais, assim, eu acho que quem entrar hoje ainda, quem está no ponto que vocês estão hoje, também está em um lugar muito privilegiado, que tende a ser extremamente relevante, seja tanto em Sergipe, hoje, por exemplo, eu recebo propósito, hoje, no meu tempo de graduação, por exemplo, era algo que eu não imaginava recebi proposta para trabalhar aqui em Sergipe mesmo. Por isso que eu fui para São Paulo. Hoje em dia eu vejo pessoas fazendo proposta para trabalhar aqui. Então, tem empresas hoje aqui que estão absorvendo data science, que estão precisando de data science. Eu conheço pessoas que estão bem na carreira aqui, como data science aqui em Sergipe. Então, tanto daqui empresa daqui de Sergipe como remoto. Então, é algo assim que não é um obstáculo assim que eu vejo mais. Então, é um momento assim que eu espero realmente ter estimulado vocês a seguirem firmes e a realmente se dedicarem aqui no campo das ciência de dados, porque realmente é um campo muito promissor, muito gostoso e muito interessante para poder se desenvolver. Beleza? Então é isso, pessoal. Então, espero ter agregado aqui. A gente vai se falando. Qualquer coisa, já passei o link lá do canal e do meu LinkedIn lá no outro material. Agora, Oscar tem meu contato também. Qualquer coisa, mandem zap, aí a gente vai conversando. E aí, um abraço e até mais. João, se puder me compartilhar lá com o Oscar lá o link da gravação, a gente eu vou tentar colocar no meu canal, editar de alguma forma, colocar no meu canal ali para a gente
para a gente ir conversando e compartilhando conhecimento, tá? Valeu, pessoal. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.